Lucas, então agora fala pra nós qual foi o maior crescimento que você teve com o clube. O maior crescimento que eu tive foi compartilhar tudo que Deus permitiu na minha vida. Tudo positivo e negativo também. Tudo que eu sofri, né? Que a gente acha que o pecado individual aí, só o individual sofre, muito pelo contrário, né? Quando a gente abre a boca, né? Igual alguns já falam, que muitas pessoas estão morrendo por falta de muitos abrir a boca também. E quando a gente compartilha isso, a gente traz um crescimento para nós mesmos, que a gente vê que a nossa caminhada de vida, ela vem sendo trilhada e o nosso propósito linka muito pelo tudo que a gente já viveu. Então, quando você abre a boca, você compartilha com o teu irmão que muitas vezes está passando pela mesma necessidade, você consegue ajudar, estendendo a mão. Então, é muito libertador isso, né? Colocar para fora. Maravilha. Ian, e aí, pra você, o que é o Clube da Prosperidade? O clube, para mim, é onde eu preparo o terreno para que eu possa plantar boas sementes e possa colher bons frutos. Ali onde começa tudo para mim, onde eu abasteço meu corpo, meu espírito, minha energia de coisas boas para que eu possa ser melhor lá fora e também eu possa contribuir para as pessoas com o que eu aprendo ali. Para que a gente consiga ter uma vida melhor, ter atitudes melhores, onde eu consiga evoluir realmente cada dia mais. Qual foi a maior mudança, o maior crescimento que você teve com a tua entrada, participação? Você está quase um ano, né? Desde o início, né, com a gente, né? Como é que está sendo isso? Está sendo um caminho de evolução. Realmente tem alguns momentos que não é fácil, né? Às vezes a gente pensa, Deus está comigo, nada vai acontecer de mal, nada me afeta e, vem desafios, vem porrada de tudo que é lado, vem pessoas, vem coisas que tenta tirar do caminho, né? E eu vejo que eu estou tendo um entendimento melhor da palavra, que eu sou aquela pessoa que eu ia na missa e não entendia praticamente nada que o padre falava, não conseguia ter um entendimento assim. E no clube tem pessoas que fazem ser muito fácil a palavra, sabe? Que eu consiga entender realmente o que Jesus viveu, né? E o que ele fez, porque a gente pega para ler a Bíblia, não é fácil. Não, né? não é. Não é fácil. E tendo ali pessoas junto com nós que mostrem isso, que é fácil, né, entender, a gente consegue ser melhor. E eu tenho atitudes cada vez melhores, consigo me tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, um empresário melhor, evoluindo realmente com tudo aí. Sim. E aí, Flávio, pra você, o que é o Clube da Prosperidade? Como que ele fez você ser melhor? Mas verdade, tchê. Então, o Clube da Prosperidade, para mim, é um lugar de abastecimento. Aquilo que o Ian mesmo falou, vocês falaram, né? Toda quinta-feira, parece que ela não é a mesma, né? Eu já estou preocupado que na próxima quinta eu não vou estar. Eu já fico preocupado, porque é uma sensação, às vezes eu até falo para minha esposa, né? Para Silvana. Eu indo lá, se eu não participasse do clube, mas eu chegar lá 15 minutos antes, só de abraçar o pessoal, sentir aquela energia, eu já poderia voltar para casa diferente já. Mas participar do clube, fazer parte daquele momento, que a gente tem esse momento de espiritualidade no início, se entregar, sentir o Espírito Santo, as pessoas que estão ali, parece que elas são colocadas de acordo com aquilo que a gente precisa, né? As palavras vêm de acordo com aquilo que a gente precisa. Cada pessoa que vai lá, vai de um jeito e volta do outro. Parece que é o lugar de se abastecer mesmo, né? E para mim tem sido isso. Durante todo esse tempo, que faz quase um ano que eu participo, né? Também comecei, eu acho que a partir do 3º, 4º encontro. Sim. Eu noto, assim, uma evolução incrível em mim, né? Que eu fiquei... O pessoal que está ouvindo aqui não sabe, né? Eu fui padre, fiquei 10 anos no seminário, depois 3 anos como padre. No seminário, nós tínhamos muito crescimento, né? Isso era diário, era visível o nosso crescimento, a nossa evolução. Depois que eu larguei a batina, em 2011, eu praticamente abandonei, né, um pouco o estudo da palavra de Deus, abandonei... Não digo que abandonei Deus e abandonei a fé, mas eu me tornei aquela pessoa que no Apocalipse está lá, que Deus vomita. Frio, morno, né? Morno. Eu era um morno. Eu era um cristão morno. Não era uma pessoa ativa em nada, sempre fugia de compromisso. Se me convidavam para falar em algum lugar, para pregar ou para tocar um violão, eu sempre fugia, porque não estava mais sentindo
essa presença. E o Clube da Prosperidade, para mim, houve esse resgate da minha espiritualidade, da minha fé. E eu sinto assim que continua os altos e baixos, aquilo que o Ian falou, né? A gente sobe, desce, tem horas que parece que tá lá em cima, tá a coisa mais linda, e de repente cai de novo. Só que você nunca cai abaixo do que aquilo que você caiu antes. Você sempre cai um pouquinho mais acima, você tá evoluindo. Sim. Porque evolui a espiritualidade, né? Aquele momento ali é para abastecer mesmo. Sim. Eu sinto. E assim, ó, falando o que eu penso do clube, né? São homens e mulheres normais que de uma certa forma sentiam a necessidade de ter um espaço onde eu pudesse falar sobre a palavra, porque na igreja às vezes não dá pra gente falar dos problemas que a gente tem na empresa. Como é que eu vou falar, pô, tem os impostos, tem as contas, tem o funcionário que não faz, ou tô com dificuldade com tal pessoa e tal. Então ali nesse ambiente a gente busca colocar a palavra de Deus para nos trazer clareza do que fazer. E aí eu queria entender de vocês como é que é isso no dia a dia, para quem tá lá nos ouvindo, entender que diferença faz quando agora eu tenho a palavra de Deus me ajudando, quando eu não tinha. Lucas, começa você dizendo assim, como é que é ter a palavra de Deus auxiliando você nas decisões do negócio? É maravilhoso, porque primeiramente assim, eu tiro o fardo das minhas costas, né? Eu compartilho isso com Deus. Então, muitas vezes as pessoas querem carregar o fardo sozinho, depois fica reclamando que o fardo está muito pesado, mas em nenhum momento Deus fala para carregar o fardo sozinho, né? E quando ele fala que as aves do céu não semeiam, mas comem, ele é muito bem claro que é ele que cuida. Então, nós temos que fazer a nossa entrega. Uma analogia que eu vou fazer aqui muito simples. O carro consegue andar sem combustível? Só se for em cima de um guincho, né? Dele consegue andar. Com certeza. Mas o que acontece? O combustível, quando a gente começa a perder o nosso combustível, nós temos que retomar esse combustível. Nós temos que nos alimentar de novo e encher o nosso tanque. Senão a gente não consegue ir mais longe. Quando a gente viaja daqui para Curitiba, a gente tem que parar no meio do caminho e reabastecer. E a caminhada da vida é isso. Nós temos que sempre nos reabastecer para nunca deixar que o mal prevaleça e trazer sempre Deus e o Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida, que é o primeiro mandamento dele, amar a Deus sobre todas as coisas. E para mim é muito maravilhoso poder compartilhar disso com Deus no dia a dia, porque, por exemplo, a Medcar fala, Senhor, a Medcar é tua. O que o Senhor quer que eu faça aqui? Como que o Senhor quer que eu administro? E se a Medcar é dele, eu tenho que entender que eu tenho que entregar, porque Deus age no repouso. Mas para eu entender isso, eu tenho que buscar a palavra dele, porque está escrito lá. E as pessoas não conhecem, não entendem, porque não buscam. Elas deixam a gasolina do tanque acabar, aí elas param. Aí fala, ai, Deus se ausentou de mim. Ué, mas você passou por quantos postos de combustível e não quis abastecer o carro? Aí é uma escolha. Deus nos deu livre-arbítrio igual fez com os anjos. Os anjos, por que Lúcifer se rebela? Porque ele tinha um livre-arbítrio. E ele entendeu que Deus manipulava eles. E era uma mentira. Ele criou isso e colocou 1/3 dos anjos. Então, se os anjos têm livre-arbítrio e aconteceu o que aconteceu, imagine nós terrenos que descendemos, né, de um pecado original. Se a gente não nos abastecermos diariamente, que ele fala para a gente estar em comunhão a todo momento, como é que vai ser o nosso dia? Com certeza se torna mais pesado. Com toda certeza. Sim. Que, ó, meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. E assim, se o teu fardo tá pesado, é porque você não tá entregando, né? Perfeito. Você carrega sozinho, tá tudo bem, continua assim. Vai lá, continua. Isso, tá tudo bem, vai, Top. tá pesado, continua assim. Isso. Vai ficar mais pesado. Quando a gente entrega pra Deus, pelo menos isso aconteceu comigo. Uhum. E eu quero ouvir de você também, ó, né? O que mudou quando você começou a entregar o fardo, porque é, de uma certa forma, pesado para todos, né? Assim, até a gente ter isso, né? A gente Com quer... certeza. Muitas vezes esse mal, ele vem mascarado naquela coisa, não, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que... As metas, direto objetivos, me pego né? nisso, João, direto. Quando eu vejo, eu tô tomando a frente já, de novo, aí tô me lascando, quebrando cabeça, me estressando à toa. É uma dificuldade realmente que eu tenho, sabe? Que eu tô conseguindo desenvolver graças ao Clube da Prosperidade. Não é só você não, tá? É. Tá um segredo. Tem bastante gente. Eu me crismei e eu fui voltar para a igreja depois de 10 anos, sabe? Então eu tive um longo período aí que realmente eu tive afastado de Deus, né? Sim. E conforme foi passando essas sessões aí, esses encontros que a gente foi,
né, vendo que é o diálogo com Deus realmente, né, que faz muita coisa acontecer de diferente. E às vezes durante o dia eu vou e converso com Deus. Falo, o que eu posso fazer agora, Senhor? Né, eu rezo um Pai Nosso, falo realmente troco uma ideia com ele ali para ele me direcionar. E eu vi que começou a ficar um pouco mais leve o fardo. E eu vi que eu tô conseguindo levar Deus para a vida de algumas pessoas lá dentro. Sabe? Que assim como eu, também estiveram perdidas ali por muitos anos. E muitos estão indo na igreja de novo, estão fazendo orações e estão conseguindo crescer, né? Novamente. E o que isso fez bem para a empresa? Como é que isso ajudou lá dentro? Completamente. Hoje, financeiramente, mas eu acho que mais ajudou fui eu, sabe? Sim. Que eu como líder, eu tenho um papel não só de fazer as pessoas baterem metas, né? Eu também tenho um papel de fazer as pessoas crescerem. E quem mais cresceu nessa história toda realmente fui eu. Flavião, e para você, Flavião, como é que é tudo isso? Rapaz. O João faz uma pergunta assim, meio com o olho assim assustado. Mas aí, baguri. Mas baguri. Como é que o fardo foi ficando mais leve para você depois que você... O fardo ele fica leve porque na medida que nós compartilhamos ali no Clube da Prosperidade, nós entendemos que nós estamos compartilhando até com os colegas, né? Porque a gente coloca na mão de Deus, mas ali no Clube da Prosperidade, quando nós abrimos nosso coração, falamos dos nossos problemas, a gente sente também que todos os colegas estão comprometidos a rezar conosco, orar por nós e tal, né? Teve uma experiência aí que eu estava um tempo grande de escassez, né? Sem venda de imóveis e nada, e tava bem difícil para mim. E eu pedi oração no grupo, né? Eu pedi oração no grupo na quinta-feira, e quando foi domingo eu fiz uma venda. E depois deu-se uma sequência que em 40 dias fechei 6 vendas de imóveis. Amém. E foi o poder da oração do grupo também, porque na medida é muito que... forte, né, Flávio? a oração é forte, e a gente sabe disso, né? Isso é a força que a oração tem, não só nós. Por isso que o fardo, quando ele é dividido, todo mundo ajudou, né? Hoje o pessoal do grupo pedindo oração, por exemplo, né? Por pessoas que têm problema de saúde, pessoas que têm problema financeiro, pessoas que têm problema de relacionamento. Quando ele pede, ele está compartilhando o peso. E Sim. todo mundo assume um pouquinho, então vai se tornar leve, né? Eu acho que essa comunidade, é uma comunidade, né, praticamente ali, de irmãos mesmo que está ali para ajudar o outro. E isso é muito importante. E não é que tirou os problemas da vida da gente, mas ficou mais tranquilo para lidar. Porque aumentou a fé, né? Eu sei que se eu pedir lá no grupo agora, ó, preciso de oração, com certeza todos vão parar, ou pelo menos a maioria vão parar, tirar um minuto e vão orar por mim. E isso vai me dar um conforto. É óbvio isso, né? E torna mais leve. E posso contar um segredo? Contar um segredo, então. Sempre quando a gente fala que o fardo tá pesado, é fardo para quem? Para nós. Para um. Para mim. Sim. Ai, o fardo tá muito pesado para mim. E Deus, ele nunca, da história que eu conheço até hoje, perante a palavra dele, ele nunca agiu no eu. O que ele falou? Façamos a imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sempre foi no coletivo. Tudo que você traz para o individual não é abençoado. Eu fiz. Me desculpa, filho, você não fez nada. Você não fez nada. Você talvez articulou alguma coisa, mas quem fez foi Deus. Quando Deus ele estava criando o mundo, sempre ele ia criando e falando, e viu que isso era bom, e viu que isso era muito bom. Qual foi o momento que ele falou que não era bom? Que o homem ficasse só. Que o homem ficasse só, porque Deus é coletivo. Tudo que é no individual, meu amigo, se prepare. Vai passar por labutas muito grandes. Então você que diz aí na tua empresa que se não fosse você... Me você desculpa. que é individual, você que é o top, que é o cara que domina Eu sou tudo, o cara, tá pega ferrado. essa, Pega essa. E é verdade. Deus é coletivo, olha que maravilha. Tudo que Deus faz porque ele preza muito a família. Crescei-vos e multiplicai-vos. Por quê? Porque o amor dele é tão grande que não faz sentido ficar para um. Ele quer compartilhar o máximo que ele consegue do amor dele. Porém, as pessoas querem o eu, o ego. O ego fala muito forte. E de onde vem o ego? De Deus não é. Se não é de Deus, vem da onde?
Então você tem que entender que quando você traz pro eu, me desculpa, meu querido, você tá no caminho errado. Deixa o nosso produtor aqui tá mandando as perguntas para mesa, né? Então, o que é preciso para andar com Deus? Vou jogar duas, na opinião de vocês. O que é preciso para andar com Deus? E é possível andar com o mundo e com Deus? Porque aqui entra muito no ego, né? Vamos lá. Essa é boa, essa é boa. Dá para ser cheio do ego e andar com Deus? Ian, qual que é a tua visão disso? Você pode até tentar, mas uma coisa é certa, vai lascar, cara, aí vai ser bonito de ver. Porque eu vejo muita gente tendo que Deus ele vai pedir para nós, né? Se diminua para que eu cresça. E se diminua para que você também cresça, né? Cada vez mais se diminua. Como é que você tem se diminuído, Ian? E que diferença que isso tem feito na sua vida? A humildade, realmente, ela que faz a diferença, né? E a luta do ego é uma luta realmente muito difícil. Eu cresci com o ego inflado e eu sempre tenho que me pegar controlando o meu ego. Mas a partir do momento que eu aprendi a ser humilde, foi onde eu parei de sofrer por várias coisas que me atrapalhavam, sabe? E me tirou de vários caminhos que não eram legais também eu trilhar. E, por exemplo, minha família, eu trabalho numa empresa familiar. A partir do momento que eu aprendi a ter humildade, não tem mais conflitos, sabe? Consigo dialogar, consigo ter uma conversa boa na qual eu consiga chegar num resultado bom, né? Mas realmente o ego leva para baixo, né? Leva para baixo. Por quê? Porque não é sobre o Ian, é através do Ian. É isso que nós temos que entender. Entendeu? Vai lá, explica isso aí. Então assim, explica. Vamos lá, vamos tirar o ego. Dá para andar com Deus? Como é que eu faço para andar com Deus? E dá para ser do mundo e ser de Deus? Não tem como. Porque assim, Jesus Cristo ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo, porque o príncipe desse mundo é o diabo. Então o que ele quer? Que a gente busque o contato espiritual. Então o ego vem da onde? Vem do diabo, porque o ego faz você sofrer. Eu vou perguntar, o que significa 1 bilhão de reais, que nós somos brasileiros? Para Deus, o que significa isso? Nada. Zero. Não significa nada. Grandes coisas que você tem isso na conta. Você compra saúde? Prova. O Faustão lá, quando teve a questão do coração, ele comprou o coração. Tá, mas isso foi uma correção de saúde. Ele não conseguiu comprar uma saúde. Isso foi correção do que ele perdeu. Então, é muito delicado a gente entrar num assunto desse, porque assim, quando Jesus Cristo ele fala que não servimos a dois senhores, ele fala o dinheiro e Deus. Por quê? Quem provê as coisas? Não é Deus? É Deus. Pronto. O dinheiro faz sentido na tua vida? Não, porque é ele que provê. E hoje tem algumas coisas assim que eu vejo que nos enganam muito fácil. Não tem problema tá lá. Não, é meio careta. Não, vocês são careta, o mundo já tá diferente. E aí a gente tá aceitando coisas que não deveria aceitar mais. Sem ver a malícia ou a maldade em algumas coisas. Por exemplo, tá em festas que a gente não devia estar. Tá em locais onde, cara, estão fazendo fofoca do teu lado. O que você faz? Estão falando mal de alguém do teu lado. O que você faz? Alguém está cometendo uma injustiça, alguém está sendo corrupto, alguém está... E aí, de uma certa forma, hoje a gente está dizendo que isso tudo é normal. João, me veio um negócio aqui na cabeça agora, aqui, que eu não sei falar, mas eu quero falar, é o seguinte. Que, na verdade, a conversão, ela é um processo, na maioria das vezes. Né? Tem aquelas pessoas que se convertem por choque de realidade, né? Que às vezes a pessoa, ou numa situação de um acidente, numa doença grave, numa coisa, ela leva Bateu lá no fundo. Bate lá no fundo, dá aquele choque de realidade e a pessoa se volta para Deus e dá um estalo de vida e a pessoa muda completamente seus hábitos e sua vida. E tem pessoas que vão se convertendo aos poucos. A conversão, se for olhar no dicionário, vamos dizer que você está indo para lá e você tem que converter, né? Voltar, né? Voltar para o caminho, voltar para Deus, um exemplo para os cristãos, né? Mas tem gente que eu acho que na hora da conversão ela fica na rotatória. Olha que maravilha, boa analogia essa, porque né? ela não converte, ela converte um pouco, mas daí ela se perde e volta ali, ela está numa rotatória gigante, Sim. Que ela vai e volta, até ela encontrar o caminho que realmente vai levar na conversão, né? Às vezes se ela pegar a mão errada ali, qualquer deslize pode pegar a mão errada e vai ser muito mais difícil voltar. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso.
Porque quando a pessoa está preocupada ali, numa rotatória, você não pode desviar a atenção, né? Porque de qualquer lado pode vir um carro. Então, ou seja, eu percebo isso. Tem pessoas que se convertem com muita rapidez, mas a partir do momento que a pessoa toma decisão, que ela converteu de verdade, ela não vai para esses ambientes. Ela vai mudar totalmente, porque é aquela história, né? Quem bota a mão no arado e olha para trás, né? Quem pega no arado e olha para trás não é digno de mim, né? De Jesus Cristo. Então, se a pessoa converteu mesmo, se ela botou a mão no arado e foi para frente, cara, essa pessoa ela vai mudar os hábitos, ela vai ver que ela vai começar a pôr na balança as coisas. Agora, quando a pessoa ainda não tá, ela tá nessa rotatória, às vezes a pessoa vai achar, não, mas eu indo ali não vai fazer nada de mal, indo ali um pouquinho, tomar umas cachaças ali, dormir na valeta essa noite tá tudo certo, e assim vai indo, né? E às vezes e são coisas pequenas, às vezes, ó, que você falou agora, me veio a palavra aqui, ó, como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez. Então, às vezes a gente entra nessa dúvida e é uma maneira também, porque o teu corpo, de uma certa forma, quer aquele prazer momentâneo. Porque tem um prazer momentâneo, essa conversão tá muito no prazer a longo prazo, em troca do prazer momentâneo. Porque, de uma certa forma, se eu sou viciado em bebida alcoólica, ou se eu gosto muito de uma bebida alcoólica, tem um certo prazer nisso. Né? Tem um prazer momentâneo. Né? Aquele cara que trai, ele tem um prazer momentâneo. Mesmo ele destruindo tudo em volta dele, mas ele troca a vida pelo prazer momentâneo. Né? Perde, às vezes, né? A gente às vezes que explode com a equipe, ou pessoas que fazem fofoca, tem um prazer momentâneo de soltar aquele veneno momentâneo. E às vezes a gente tá trocando, e aí fica nessa, não, daí eu vou na igreja, me abasteço, recebo, só que daí, opa, peraí, eu pego a rotatória de novo e fico ali. E é preciso romper com isso. Que dica que vocês dariam para as pessoas romperem com isso? Vai lá, com vocês. Muito boa essa, hein? Uma analogia muito boa. Como é que faz, Lucas? A palavra de Deus diz assim, ó, ou você é quente ou você é frio. O morno é tão repugnante que eu vomitarei da minha boca. Isso está na palavra, isso é muito bem claro. Então, como que as pessoas conseguem se ausentar disso? Buscando sempre a Deus. E eu falo assim, ó, que o propósito das pessoas aqui na Terra é um só. É um para todo mundo. Que as pessoas enxergam Jesus Cristo através de você. A vocação, muitas vezes as pessoas confundem com propósito. A vocação é muitas vezes você ter uma facilidade com instrumentos musicais, uma facilidade com uma área da medicina. Isso é uma vocação. Mas o nosso propósito é que as pessoas enxergam Jesus Cristo através de nós. E para isso a gente tem que buscar, a gente tem que se ausentar das coisas do mundo para aflorar nas coisas de Deus. Aí as pessoas, ela querem ir na igreja. Agora eu vou usar um mais forte. Eu vou na igreja e vou na zona. Combina isso? Eu acho que não dá certo. Não combina. Uma coisa que eu falo assim, ó, eu só vou onde a minha família pode ir. Caso contrário, não faz sentido. Se eu sou casado, eu tenho 29 anos, sou casado com a Thaísa, tenho a minha baby, a Eloá, de 5 meses, que foi uma bênção que Deus me concedeu. Que eu tava fazendo uma analogia em casa com a minha esposa, né? Falei, olha, amor, que engraçado, ela é nossa filha, mas ela é nossa irmã. Porque o primeiro pai é Deus. E muitos me perguntaram assim, você não tem medo de ter filho em um momento desse de mundo? Eu falo, não. Porque se vir, Deus é pai primeiro, é Ele que está permitindo. Então, se eu me entrego às coisas de Deus, as coisas do mundo não me dão medo, não me afrontam. A bebida? Não. Eu fumo aqueles pod lá, aqueles pendrive, né? Hoje eu peguei um pela orelha lá por causa disso. Falei, cara, isso domina a tua vida? Me desculpa, você é um frouxo. Mas eu sou... Ai. Mas se eu não fumar, meu Deus, vai me dar uma crise de ansiedade. Me desculpa. Você está se entregando para as coisas do mundo. Por que você não é viciado na palavra de Deus? Fala, cara, se eu não ler Provérbios hoje, se eu não ler Mateus hoje, eu vou passar mal. Eu nunca vi pessoas falando isso. Mas o cigarro não consegue largar, a bebida não consegue largar. Por quê? Porque se entrega às coisas da carne. E a nossa carne, ela é descendente do pecado. Por isso que nós passamos pela morte. Então nós temos que entender isso. Então andar com o mundo e andar com Deus não linka. Tudo que vem das coisas do mundo, tudo que me afasta de Deus, eu tenho que me ausentar disso. Não estou falando que você não pode ter uma Ferrari na tua casa. Você pode ter, desde que teu coração não esteja lá.
Aonde está teu coração, ali está o teu tesouro. Então, aonde está o nosso coração? Está em Deus. As coisas de Deus são riquíssimas. Não tem nada a ver humildade com pobreza. Pobre é improdutivo. Esse é o significado. Agora, humildade é independente das coisas que você tem materiais, isso não impacta na tua vida, porque você é humilde. Jesus Cristo veio na terra como Deus, podendo tocar o terror aqui, e ele foi o mais humilde que passou por aqui. Porque ele lavou os pés dos apóstolos, porque ele se diminuiu o máximo e morreu na cruz para nos salvar como Deus. Cara, quem sou eu, Lucas Dota, na fila do pão, para querer ser alguma coisa, se não ser só a imagem e semelhança do Senhor? Porque é isso que ele fala, que nós somos imagem e semelhança dele. Mas nós temos que nos comportar também como semelhança dele. O que Jesus Cristo fez aqui na Terra? Então nós temos que seguir esse caminho. Jesus Cristo abriu casa noturna? Não. Jesus Cristo abriu baladinha? Jesus Cristo fez cigarro? Não. Então me desculpe, isso são coisas do mundo que vêm para as pessoas para doutrinar de uma certa forma que elas não enxergam. Então nós temos que cair nessa realidade, enxergar para dentro. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo espelho de Jesus Cristo ou eu estou sendo espelho do mundo? Mas o duro é que as coisas do mundo dá prazer. Porém, a palavra é muito bem clara. Se teu olho direito pecar, arranque-o, jogue-o longe. Que é melhor você entrar no céu com um membro a menos do que você perder todo o teu corpo para o inferno. Igual eu sempre pergunto. Essa eu vou cutucar porque eu adoro falar essa. Fazer sexo fora do casamento, sem ser casado, é bom? É bom, mas é um falso bom. Porque se você morrer, você vai prestar conta disso porque você está em fornicação. Tem muitas coisas que é boa, mas é boa pro mundo. E você tá pecando, e fala, ai, mas o fardo tá ficando cada vez mais pesado. E vai pesar mais. Porque você tá cada vez mais longe do caminho de Deus. Tem como andar com o mundo e andar com Deus? Pessoal, não tem como. Eu acho que eu vou ter que pedir a Jéssica em casamento. Essa aqui me tocou bastante. Mas, ó, e o clube tem esse viés de ajudar nós todos, porque assim, ó, todos nós aqui temos pecado. Se você disser que você não tem pecado, você está chamando Jesus de mentiroso. Isso está na palavra. Então, todos nós aqui temos pecados. Tem alguns que é um pouco mais evidente, que a gente pode ir organizando e que a gente deve organizar, né? O clube tem esse propósito grande de elevar as pessoas na espiritualidade e fazendo nós mudar esses comportamentos. Legal direcionar para um caminho, né? É legal que direcionar traz para um isso, caminho, né? Mas vai lá, eu te cortei. O que eu acho interessante é que se alguém estiver assistindo, estiver passando por uma situação assim, tem que se reunir de pessoas que estão indo para o mesmo caminho, né? certeza. Porque a gente está vivendo numa época de facilidades, onde está tudo mais fácil, né? Acessar. Tá na ponta do dedo. Exatamente. As pessoas estão carentes, então se tiver alguém que faça um convite para um mau caminho, a pessoa vai correndo. Então acredito que é sempre bom estar cercado de pessoas que estão querendo o mesmo caminho que você. Se você quiser participar com nós, por favor, venha todas as quintas-feiras, 7 da manhã, que lá somos várias pessoas buscando o melhor caminho para as nossas vidas. E se você está sozinho, vem para nós que com certeza vai ser bem acolhido. A gente precisa estar cercado de pessoas boas para essa caminhada. Enquanto vocês estavam, o Lucas estava falando, eu estava buscando a palavra, não se conformeis com as coisas deste mundo, mas transformais a vossa mente, né, através da renovação do Espírito, alguma coisa assim, não queria errar, para que você conheça como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando a gente começa a abrir mão dessas coisas, não sei se aconteceu isso com vocês, eu queria que vocês trouxessem um momento de conversão, um momento que vocês viram que você pegou um outro caminho e fez muito bem isso, porque quando eu passo a abrir mão das coisas da carne, ou, por exemplo, eu tinha uma coisa que eu gostava muito de beber, eu sempre fui um cara que gostei de beber, sábado à tarde eu gostava de sentar e tomar cerveja, sempre fui esse cara, e para mim sempre foi uma luta sair disso, e depois que aconteceu comigo a minha conversão, de eu estar mais com Cristo e querendo viver mais, sentir o Espírito Santo, eu percebi que se eu tivesse aquilo, me afastava do Espírito Santo, me afastava da bondade, das coisas boas e perfeitas, sabe? E aí eu falei assim, não. E hoje não é difícil para mim ficar sem beber ou tomar uma cerveja sem álcool. Porque antes eu olhava
os meus amigos, que cerveja sem álcool, larga a mão, e tirava sarro, né? Hoje eu sou o cara que leva a cerveja sem álcool. E tira um sarro e falei, tá tudo bem, porque eu não preciso mais daquilo. Né? Então, acho que todos nós tivemos isso, assim. Qual foi o momento de conversão para você, Flávio, Lucas, Ian, que você fala assim, que você não pegou a rotatória, que você falou, não, meu caminho é aqui, você deu a volta e reta. E ainda eu vou falar uma coisa, a partir do momento que você se posicionar, muitas coisas vão vir contra. Parente é o primeiro. Os amigos, então, os amigos, virou bundão, virou evangélico. Tá, me desculpa. Quem é você pra fazer isso? Agora Quem vai é querer você? dar lição. Agora. Agora você é Jesus e não sei o conheço. quê. Gente, o diabo ele vem pra dar tapa na cara. E vem em forma de pessoas também, o diabo, né? Em forma de amigos. Tô brincando. Exatamente. Brincadeira, porque os verdadeiros amigos levam a gente pra Deus, né? E assim, eu me preocupo porque uma situação é muito séria e às vezes o pessoal corre da responsabilidade. Que a palavra de Deus, ela fala assim, que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, mas a partir do momento que eu conheço a palavra dele, e o Ian é o irmão que eu tenho aqui na terra, que Deus permitiu eu ter, o pecado que ele tá é responsabilidade minha também pelo que eu sei e eu não falei para ele. Pesado, se Deus permitiu eu conhecer, por que eu vou reter? Qual árvore que dá fruto para ela mesma? Nenhuma. Todas as árvores dão fruto e dão fruto em abundância até seu último dia de vida. Aí a pergunta que eu faço, todo dia, se eu morrer hoje, o que eu fiz? Como que vai ser a minha prestação de conta com Deus? Porque depois que o pessoal levou umas agulhadas no braço, tem gente infartando prematuramente aí, né? Eu falei com uma médica que é cliente nossa, ela é médica do SAMU, ela falou que o caso aumentou demais de infarto em jovens. Ela tá atendendo com muita frequência os jovens infartando. Rapaz, lá da loja, Lucas, 30 anos, segunda-feira passada, infartou. Graças a Deus tá bem, né? Mas com 30 anos, tomou a vacina e teve um infarto. E aí? Vamos supor que chegou o dia dele e foi-se embora. Chega perante a presença de Deus e como que vai ser a prestação de conta? A hora que Deus abrir o livro da vida, ele vai falar, servo bom e fiel, venha? Ou ele vai falar, não te conheço? E aí? Mas eu quero repetir a pergunta para vocês. Vamos ajudar essa galera que tá em casa. Como é que a gente faz? Porque, até um momento da minha vida, eu era um servo infiel. Deixa eu contar para vocês. Eu era muito cético. Então, eu era um cara que eu tinha um trabalho, eu sempre trabalhei dando treinamento, querendo contribuir e ajudar as pessoas através de ferramentas. Então, era assim, cara, vamos fazer mais dinheiro? Vamos alcançar mais metas? Vamos crescer 2, 3 vezes? E aí, técnicas de comunicação, técnicas de liderança, técnicas para isso. E as pessoas tinham resultado. Mas o resultado vinha de uma maneira assim, e hoje eu entendo isso, tá? Na época eu não entendia, hoje um pouco mais maduro nisso tudo, eu entendo que era uma questão de manipulação. Porque se a pessoa lá no fundo dela não tem uma mudança profunda, esse resultado ele ia até 1 ano, 3 meses, ele precisava de mim de novo. Daqui 6 meses, ele precisava de mim de novo. E aí, o que aconteceu comigo, né? Deus me deu um chacoalho, me levou para outro lugar, porque eu tinha muita vaidade, eu fazia muito pela minha força, eu queria mostrar o quanto eu era bom. Isso é uma coisa que até hoje eu tenho que estar lidando o tempo inteiro comigo, porque meu ego quer aparecer, ele quer ser grande, né? Então, Deus me pegou e falou assim, viu? Vamos começar de novo? Me segue. Faz o que eu te peço. E aí eu comecei a fazer, veio Natalizando, uma das coisas que surgiu, depois veio só bênçãos na minha vida, né? E aí hoje quando eu contribuo da mesma forma com a palavra de Deus, a transformação ela é muito mais forte. E a minha vida, o que aconteceu? Meu casamento ficou por um fio nessa época, porque eu estava trabalhando demais, estava longe da minha esposa, eu estava tendo desafios com o relacionamento com o meu filho porque eu estava muito distante, pensava só em trabalho, então você acaba deixando de lado filhos, né, e tudo mais. Então meu filho mais velho principalmente tinha um distanciamento, e com a palavra de Deus, ou com a minha conversão, tudo isso foi transformado, tudo isso mudou os meus clientes, mudou os meus amigos, que agora são vocês, onde a gente não conversa mais de cachaça ou fala de besteira, a gente fala da palavra de Deus, de projetos, de coisas melhores.
eu quero ouvir de vocês, assim, ó, como é que, porque isso pra mim me faz hoje eu ser um servo mais fiel. Não sei se ainda sou aquele fiel, mas isso me faz, saiu daquele servo tão infiel que eu era. João, né? Você falou um negócio aqui e me vem muito isso. Quando eu tava no seminário, eu ouvia muita gente falando assim, cara, você tá jogando fora os melhores anos da tua vida. Você tá lá preso no seminário, porque daí não podia namorar, não podia ir pra festa, pra balada e tal. Então as pessoas entendiam que eu estava jogando fora a minha vida por não estar participando dessas coisas do mundo, né? E quando você falou agora que você tem novos amigos aqui, às vezes as pessoas de fora, quando você falou assim, a gente fala de palavra de Deus, fala de projetos, do futuro, muitas pessoas que não estão nesse mundo podem olhar e falar assim, cara, deve ser muito chato não poder falar de bebida, de mulher, de festa, de coisa assim, né? E não é que não pode. Não, até pode, se falar vai levar um... Vai levar umas bordoadas do Lucas, né? Mas assim, ó, não, mas é um ambiente gostoso. E aquilo que você fez a pergunta, né? Como ajudar as pessoas a crescerem, né? Como as pessoas poderem crescer. Olha, o convite do Ian, né? Vim pro clube, esse clube da prosperidade, um tá para ajudar o outro. E não é uma coisa chata, é uma coisa gostosa. E parece assim que o assunto, ele se torna interessante para todo mundo. Todo mundo se interessa pelo assunto do outro, né? Tem pessoas lá que talvez nunca tinham se interessado pelo assunto. O que é um corretor de imóveis? O que é um terapeuta? Hoje as pessoas vêm perguntar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como que está o mercado imobiliário, se as vendas estão indo bem, se não estão, e colocam em oração. Então, um se interessa pela vida do outro, né? Por isso que a gente cresce. E não é uma coisa chata. Isso que é o legal. É uma coisa assim que nem eu falei no início, é só de ir lá, só de participar, como eu já levei convidados, todos vocês já levaram convidados, eles falam, cara, que energia, que coisa maravilhosa, né? Que música, que oração, que entrega, né? O grupo parece que entra numa espiritualidade, numa conexão. Então, isso aí é como se fosse uma roda girando ali. Todos juntos, né? Todos juntos para dar diferença. pressão, para dar força, para levantar, né? Isso é muito bacana. Sozinho é complicado, né? A gente se perde aí nos caminhos, nas direções, nas escolhas, né? Mas quando a gente tem pessoas com nós que estão junto, cara, cada coisa ali que sofria tanto, né? Que parou de sofrer, né? Porque se eu te amo como eu me amo, amar o próximo como a ti mesmo, eu não posso deixar você caminhar no que você tá caminhando. Se você tá errado, eu falo, mano, vem pra cá, cara. Você tá errando. O que você tá sofrendo, eu tô sofrendo por saber que você tá sofrendo. E isso gente, é o amor verdadeiro, tá? Não é esse falso amor que o mundo emprega aí. É o amor de eu olhar pro Ian e falar, Ian, cara, eu tô contigo. Vem pra cá. Esse lado aqui é muito bom, mas você precisa largar esses vícios. Eu preciso mostrar pra ele, porque eu vivo isso. Então, o grupo, ele vem pra trazer isso. Não é apontar o erro. É muito fácil apontar o erro. E as 10 soluções pra cada erro? Onde tá? Ah, o João tá errando nisso. Tá, todo mundo sabe, tá tudo certo. E agora, o que nós vamos fazer pra ajudar o João? Acusar é fácil, mas Jesus veio pra dar a solução, não pra acusar. Lucas, você falou um negócio do amor. Quando Jesus diz, né, amai o próximo como a ti mesmo, eu acho que ele jamais imaginou que podia ter alguém que não se amasse a si mesmo, né? E a gente percebe, assim, que no grupo tem vindo pessoas também com essa falta de amor próprio. Tem muita falta de amor próprio no mundo. Eu, como atendo muito com terapias, às vezes eu atendi pessoas, cara, se você olhar, pessoas assim, que teria tudo na vida para andar com os 2 braços levantados, agradecendo a Deus, e a autoestima tá lá embaixo, de arrasto. A pessoa não se ama, não se gosta. E a pessoa com um corpo perfeito, com um sorriso perfeito, com família, com um emprego, com tudo em cima, e a pessoa não se ama. Então, daí a gente fala, amar o próximo como a ti mesmo. E se a pessoa não se ama, como é que vai amar o próximo? Aí difícil, tá mal nos relacionamentos, tá mal de relacionamento com o filho, tá mal de relacionamento com o vizinho, tá mal de relacionamento com tudo. Então, e o clube ali, eu sinto isso, que tem pessoas, né, pelos testemunhos, que chegaram ali faltando o amor próprio. E encontrou não só o amor próprio, mas encontrou o amor dos outros, né? Que daí viram que as pessoas o acolheram, as pessoas porque ele encontrou o amor de Deus. Na palavra vai dizer assim, ó, se você não conhece o amor, é porque você não conhece a Deus. Exatamente. A partir do momento que você conhece a Deus, porque ó, grande parte das pessoas
uma grande parte das pessoas vão ter problemas de relacionamento com o pai. E isso também vai gerar afastamento com o Pai Deus Celestial, o Pai Deus. Então, quando às vezes, eu não consegui ainda resolver com o meu pai daqui, mas eu resolvo com o pai lá de cima, eu encontro esse amor, grande parte dos meus relacionamentos serão solucionados. Tem muita gente com problema de relacionamento, às vezes de não conseguir encontrar alguém para ser, ou aquelas pessoas que estão pulando de pessoa em pessoa, é porque tá buscando uma pessoa errada. Tá buscando a falta de amor do pai, a falta de amor da mãe. E esse amor não vai ser preenchido. Quando ela preenche o amor com Deus, e Deus vem e preenche, porque chega um momento que eu acho que o Lucas trouxe chega um momento que o teu pai é seu irmão na terra. A sua mãe é sua irmã na terra. Então tem uma coisa que só o pai vai preencher. E aí quando você é preenchido desse amor, você consegue honrar pai e mãe, e honrando seu pai e sua mãe, a sua vida vai trazer honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra, né? E venha a felicidade e tudo mais, né? E por que honrar pai e mãe? É uma pergunta que eu fazia. Por que Deus permitiu a gente se procriar? Porque se ele fez Adão do barro e a Eva da costela de Adão, por que ele não fez Ctrl+C, Ctrl+V ali? Pois é, né? Não tinha Ele ainda. poderia fazer, eu vou fazer 10... Barro tinha à vontade, né? Vou fazer 1000 homens aqui. Pum! Não, ele falou, crescei-vos e multiplicar. Inventaram a olaria depois de começar a fazer tijolo do barro e deixar. Aí eu fui buscar espiritualmente essa resposta. Eu queria sentir, eu não queria entender, porque entendimento é do corpo, é da terra. Ontem eu estava lendo sobre isso, acho que era para nós falar sobre isso, honrar pai e mãe, por que isso é importante? E eu queria sentir no espírito, que daí nós trazemos o entendimento, né? E eu senti que Deus permite a gente se procriar para a gente sentir o amor verdadeiro do que é Deus com a gente. Cara, o amor que eu tenho pela Eloá, cara, é indescritível, incondicional. Eu morro por ela. E por que Deus permitiu a gente procriar? Para a gente sentir isso. O que Jesus Cristo passou por nós? Deus se fez carne, habitou-se entre os homens e morreu por nós. O Pai morreu por nós. Então, esse é o amor verdadeiro. Ele permitiu a gente sentir esse amor que é incondicional. E muitos ainda... Eu fico muito nervoso com isso. Ai, não quero ter filho, que eu sou pai de pet, que eu sou não sei o quê. Gente, me desculpa. Me desculpa. Nada contra, nada. Me desculpa. Nada contra, mas nada a favor. Nada a favor também. Continua vivendo as coisas do mundo aí que você vai ver teu fim. Eu já vi testemunhos de mulher sem útero, depois de cirurgia, engravidar. Como é que pode isso? Que Deus, ele vê o coração. Quando você quer e você pede de todo o teu coração, meu querido, ele faz. Porque ele é o fabricante de tudo isso daqui. Ele restituir um útero é muito simples, é muito fácil. Então, cara, se você anda perante a palavra de Deus, você busca primeiramente o teu casamento, segundamente a constituição da família. Aí sim, você começa a sentir Deus habitar no meio da tua família. Porque você vai conforme a palavra dele. E por que honrar pai e mãe? Vamos lá, que nós estávamos conversando sobre isso, né? Por que honrar pai e mãe? Porque os nossos pais, independente da circunstância, o amor incondicional eles sentiram e sentem por nós. E eles fizeram de tudo. Igual aquela mulher que deu a única moeda que ela tinha. Eles deram de tudo para nós, sendo bom ou sendo ruim. Porque eu falo assim, ó, tudo que nós vemos nesse mundo, de bom ou de ruim, são vítimas. Meu pai foi vítima do meu avô, que veio com bloqueios de vida, bloqueios de escassez. O meu avô veio do meu bisavô, que veio de uma situação de guerra, que vieram da Itália. Então, meu bisavô foi vítima de uma guerra. Foi porque eles quiseram? Não, foi um momento de mundo que fizeram deles uma vítima. Hoje, eu olho para o meu pai e falo, tá vendo por que o avô é assim? Porque ele sofreu isso com o meu bisavô, mas o meu bisavô também sofreu isso para trás. E o que acontece, Lucas? Essa falta de honra, hoje todos nós, de uma certa forma, lidamos com isso com as nossas equipes. Porque quando eu não honro o meu pai, eu não aceito a autoridade dele. É a mesma coisa que então eu não acabo honrando a Deus também, não aceitando a autoridade que Deus tem, ou os meus antepassados, porque todos eles têm autoridade sobre nós, porque se não fosse eles,
nós não estávamos aqui. Eles Então, nos geraram, né? isso, então, e há uma autoridade deles sobre nós. Então, quando a gente não honra isso, mesmo dizendo assim, porque em algum momento talvez eu tenha um maior discernimento, eu acabo tendo acesso a mais conhecimento e eu supero meu pai em conhecimento, em sabedoria talvez. Da mesma forma, eu preciso dizer, mas eu honro meu pai, eu entendo, eu compreendo, eu posso não aceitar muitas decisões, muitas ações, o que ele fez comigo no passado, essas coisas assim. Eu preciso honrá-lo, o que ele fez, que foi me dar a vida. Então, isso exerce autoridade sobre mim. E aí, o que acontece? Hoje, aquela pessoa que não consegue cumprir uma ordem, não consegue respeitar a pessoa que está acima dele, quer chegar, já quer ser patrão, não gosto que ninguém me manda. Por quê? Ele tem problema na casa dele. Ele não conseguiu ainda honrar pai e mãe. Porque isso vai trazer, de uma certa forma, na organização da vida, há essa hierarquia. E aí isso vai testar a nossa humildade, vai testar uma série de sempre abaixo deles, né? Que nós precisamos ter. Então, quando a gente não honra pai e mãe, gente, vai dar merda. Vai dar problemas. Nossa vida não avança. Porque quando a gente honra, vai trazer longevidade aos nossos dias, felicidade, uma série de coisas lá que a palavra traz para nós. Mas fala, Ian, acho que você tem propriedade para dizer isso. O que aconteceu quando você começou a honrar mais seu pai e sua mãe? Primeiro que acabou bastante das discussões que tinha, né? E muitas brigas, acho que muitas vezes também pelo meu ego, mas rapaz novo, querendo mostrar pro mundo, né, a força, e muitas das vezes eu acho que eu posso ter mostrado algumas coisas que não eram legais, né? E eu me vi em alguns momentos realmente tentando competir, né? Falar, pô, eu consigo aqui, consigo fazer aquilo, né? E a partir do momento que eu me coloquei abaixo, né, foi onde realmente eu tive essa humildade, essa maturidade, foi onde começou a ficar mais leve as coisas, né? Sim. Eu não preciso resolver nada sozinho, né? Eu não preciso ser o melhor sozinho, né? Eu tenho com quem compartilhar essas coisas, eu tenho com quem pedir conselhos, né? E foi ficando muito, muito mais fácil esse fardo aí. Uma coisa que acontece muito é as pessoas... Eu assumi o papel da minha mãe. Sabe aquela filha que vira o papel da mãe? Ou filho que pega o papel do pai? O que acontece isso? Mistura as energias, né? Eu tô desonrando. E aí o que acontece? O meu fardo fica muito pesado. Comigo aconteceu isso. Algumas vezes eu quis pegar o papel de... Cara, só dá problema. Hoje, às vezes, né, de coisa assim, trazia... não, filho, por que você vinha me pedir coisa? Porque antigamente eu me metia nisso tudo. Aí eu falei, mãe, isso é de vocês. Fica com vocês, agora minha família tá lá. Isso trouxe uma paz para minha vida. Hoje as pessoas, de uma certa forma, eu tenho que ir lá, porque se eu não ir lá, minha mãe e meu pai... Não, cara, teu pai e tua mãe se viram, são adultos, são crescidos. Lógico, com a idade você vai precisar ir lá e ajudar, mas tem muitos que não precisam. E aí os nossos pais ficam dependentes de nós. E isso não faz bem nem para eles, nem para nós. Ou a gente porque deles, né? Exatamente. Que eu vou falar com o pai, que eu vou falar com a mãe. Tem 45 anos de idade, quer tirar satisfação. Quer resolver né? os problemas ali. Gente, uma coisa é pedir um conselho, outra coisa é eu não posso decidir sem falar com eles. Não. Exatamente. Não. A partir do momento que você casa, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Porque ali constitui uma nova família e uma nova geração. E para homem é um saco, porque essa mulher não sente confiança no homem. O cara fala, não, você precisa ir lá Não, toda hora, tá você precisa louco. da tua mãe, cara. Tá louco. Ela não vai dizer isso pra você, mas no fundo do coração dela, ela sente isso. E não é ser homem de ser macho. É Sim. ser homem de você Homem da sua estar casa. dentro do papel do homem Isso. que a palavra de Deus traz. Pai e mãe, obrigado por tudo que vocês fizeram. Agora, a partir do meu casamento, eu e a Thaís é minha nova família. Eu tenho que prestar atenção na minha família e eu tenho que prosperar a minha família e eu tenho que amar a minha esposa de tal forma como Jesus amou a igreja. Hein, Lucas, eu acho que até uma resposta daquela questão da rotatória que a gente estava falando ali antes. E ama, né? Eu acho que uma forma da gente sair dessa rotatória é eu fazer o que é bom para minha família, né? Ponto. Exato. Se tá indo contra, tá errado. Mas se tá indo para prosperar minha família, né? É onde a gente tem que ir, né? E as coisas de Deus só vão trazer prosperidade. Só. Mas talvez não a prosperidade do mundo, mas a prosperidade real. O que é ser feliz? O que é ser Plenitude. próspero? O que é ser próspero? Sabe o que é ser próspero?
crescer em todos os... O que é ser Fala, próspero? ó, O que é ser Flávio próspero? tem uma resposta aí. Flávio de Melo. Vai saber dizer melhor que eu. O que é ser próspero? Nós temos a resposta já. Temos a resposta. Claro já. que claro Mas, que ó, temos. O A Flávio quer resposta falar de algo que traz prosperidade. Vai lá, Flávio. Não, porque ser próspero é não sentir falta de nada, né? Ponto. É estar de acordo. Bem em todas as áreas. É que eu mostrei a pulseira quando falou em prosperidade, eu mostrei a pulseira pro João, né? Que aqui na nossa pulseira tá aqui, ó, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá, né? Que tá lá em Provérbios 11:25. Uhum. É o que gera aí, o que rege praticamente o Clube da Prosperidade, né? E eu ia falar agora daí do Natalizando, você que tá em casa, está ali querendo fazer uma doação, participar, ser generoso e às vezes não encontra um lugar, né, para ser generoso, porque hoje também tá complicado, né? Eu vejo, não sei na casa de vocês, ali em casa passa muita gente pedindo, né? E daí, assim, a Silvana tá até meio traumatizada porque andaram arrombando nosso portão lá um dia, né? Então as pessoas vão lá pedindo, ficam observando às vezes, e daí o bom paga pelo ruim às vezes, né? Só que a gente sempre ajuda, sempre que passa alguém a gente não deixa sair com a mão vazia. Só que muitas pessoas não têm. Às vezes moram num apartamento, moram em um lugar que não tem como ajudar alguém, não tem como ser generoso. Às vezes não tem a oportunidade. E o Natalizando, ele vem para trazer essa oportunidade para todos, né? Então, se você quer doar uma cesta básica, fazer uma pessoa feliz, nós estamos com a campanha, né? Estamos com o objetivo de arrecadar 1.000 cestas básicas e vamos doar para a PAI, para Famílias carentes, que a famílias gente fala com carentes. os presidentes dos bairros e a gente certifica as Isso. pessoas com necessidade. Porque assim, ó, a gente também faz as arrecadações, a gente sabe que não tá fácil doar, porque existe muito sem vergonha, né, Exatamente. no meio. Então, assim, muitos pegam a cesta básica e trocam em pinga. A gente não quer isso também, né? Claro que as doações é mais para nós do que para quem está recebendo essa doação, né? É mais para isso. quem doa. Porém, a gente busca certificar, e nós mesmos que entregamos, para entender que a família que está recebendo é uma família que tem uma necessidade também, né? Para fazer jus àquele alimento. Porque você entregar para uma pessoa que quer trocar em pinga não faz sentido. Não faz sentido. E às vezes é o receio da população hoje, igual você falou, que não está dando para confiar em quem entregar, né? A gente também sabe disso. Mas a gente busca certificar as pessoas que estão recebendo essas doações, famílias carentes, às vezes mulheres doentes que estão acamadas e não conseguem trabalhar, é sozinha. A gente certifica para estar fazendo essa doação. O ano passado a experiência assim foi incrível, né? Que nós fomos de 2 em 2 no carro, né? Com em torno de 10, 12 cestas básicas a cada carro e fomos para os bairros e nós íamos rezando dentro do carro, né? Orando dentro do carro, pedindo a direção de Deus. E onde a gente sentia forte que era para parar, nós parávamos. E foi incrível porque nenhuma casa que nós paramos as pessoas disseram não, né? Todas as que nós paramos as pessoas nos acolheram e não era só pela cesta, mas elas estavam carentes de pessoas, de abraço, de oração, de contato, né? E foi incrível, assim, a entregar, a ver as pessoas se emocionando, chorando, falando que estavam pedindo para Deus, né? Alguma coisa, porque estava em falta. Então, é feito, assim, uma distribuição, acredito também baseada, né, no Espírito Santo, e as pessoas que recebem são aquelas que já estão rezando, já estão orando, já estão pedindo, né? Deus já prometeu, então faça a sua doação aí que vai ser bom. Aquele período de dezembro lá que a gente fez as entregas, igual eu tinha dito no grupo alguns dias atrás, ele não trouxe as vendas para mim, mas Deus trouxe tudo que eu precisava para eu poder vender mais. Ele me carregou de energias boas, ele me fez não me abater em coisas que me abatiam, e com todas essas coisas que ele me preencheu, da gente fazer aquela grande ação, foi onde eu consegui também fazer um mês recorde dentro da loja, né? E para você ver, quando a gente faz o bem, sempre retribui, né? Sempre volta. É que as pessoas, eu vejo assim, ó, né? A gente estava pedindo arrecadações no ano passado e algumas pessoas falaram assim, não, que esse povo aí se lasque porque eles não votaram no PT e não sei o quê, né? A gente teve algo, acho que todos nós ouvimos algo assim. Sim. O que as pessoas não compreendem é que quem mais ganha sendo generoso é você mesmo. Posso falar uma coisa que veio aqui? Se não puder, eu vou falar igual. Então vamos lá. Não pode. Vou falar igual. Jesus Cristo estava sendo crucificado na cruz e o que ele falou para Deus? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem.
São os tolos andando aqui na Terra, infelizmente. Essa é a verdade. E é os tolos porque são alimentados por outros tolos que são alimentados por outros tolos. Porque não buscam. Porém, quando você vem para um grupo da prosperidade... Não estou falando só o grupo, são várias células no mundo que está fazendo isso. Você começa... Não é lidar com pessoas inteligentes. É lidar com pessoas que buscam a verdade, que buscam a palavra de Deus, que buscam a sabedoria. Então, imagine, cara, nossa, eu choro demais quando eu vejo nos filmes, né, de Jesus Cristo, que ele está sendo crucificado e ele pedindo, Pai, perdoa eles. Que eles não sabem o que eles estão fazendo, isso é muito profundo. Tem uma coisa na gratidão que as pessoas, não, eu sou grato. O grato retribui. Uhum. O grato, ele tem uma coisa que ele não aguenta. Ele fala assim, cara, isso aqui foi tão bom, Ian, cara, vamos fazer junto? Ian, eu preciso, cara, eu comprei isso aqui fez tão bem pra mim que eu quero te dar. Esse remédio fez tão bem pra mim que eu retribuo. Então, quando a gente está recebendo tantas bênçãos de Deus, o que a gente faz? A gente retribui. O que o ingrato faz? Ele diz assim, não, isso aqui é meu, porque senão eu vou ficar sem. Porque eu fico com medo de receber, se eu vou ter mais amanhã. E o grato, de fato, ele sabe que vai vir, que ele vai receber mais, porque ele já tem. A gente já tem. Então, olha, eu vou dizer para você que está em casa, olha para a tua vida, talvez nunca faltou dinheiro. Sempre quando você precisou, alguém alcançou. Talvez o dinheiro não estava no teu bolso. E aí aquele dinheiro apareceu. E muitas vezes o dinheiro ele falta na nossa vida para a gente aprender a lidar com ele. O dinheiro não precisa estar no teu bolso, o recurso não precisa estar no teu bolso. Uhum. Tem muita gente escassa, de mente escassa, a mente dele é escassa. Não, eu queria que o dinheiro estivesse no meu bolso. Cara, às vezes não vai estar no bolso do teu sócio. Vai estar no bolso de alguém. Você nem sabe o que fazer com o dinheiro por causa do ego. Aí você vai comprar um Porsche. Para pagar IPVA do Porsche. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um iate. Ó, tudo pra mim, nunca pra nós, né? Sempre pro ego. E olha só que interessante que Mateus 10:8 diz, né? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Não é sobre ser de graça, é sobre a graça. Então, às vezes, o pessoal quer só ver... não, tem que sobrar. Tá, mas olha para trás e fala, mas o que tá me faltando? Você tem que fazer essa pergunta, o que te falta? Por que tem que sobrar tanto? Você sabe o que fazer com a sobra? Talvez por isso que não tá sobrando. Porque teu coração ainda não tá preparado para a sobra. Porque se você pegar o que sobra para comprar coisas para alimentar o teu ego, me desculpe, não vai sobrar. E não preenche, ó. Eu tava... Jeremias recebeu várias palavras dessa, né? Que vocês me trocaram a fonte que jorra água viva por cisternas quebradas. Vocês correm atrás do vento. Ficam correndo atrás de algo que nunca vai ser alcançado. E muitos de nós, quando a gente coloca o nosso coração no carro, na casa, nas roupas, você compra e fala, mas agora tem que ter o botãozinho diferente. Não, faltou aquele botãozinho. Agora é o iPhone 18.9. Não, agora é o 20, agora é o 21. Não, mas eu não tenho ainda o 23.5. E aí é uma coisa que nunca vai ser preenchida, porque o vazio tá lá dentro. Então, e aí o Natalizando, por exemplo, eu acho que ele preenche demais isso. Porque quando você vai na casa de uma pessoa e ela fala pra você assim, eu tava orando ontem, porque eu tenho 3 filhas, é só eu em casa e eu não tinha mais o que comer. E vocês chegaram, obrigado? Aí você fala assim, viu, mas nós não é nós. É através de nós. Só que aquilo você repara que na tua casa tem tudo aquilo sobrando e você não dá valor. Cara, chocolate. Meu Deus do céu. Quantas crianças, né, que não têm acesso a chocolate, né? E isso acontece aqui em Cascavel, né? Aqui em Cascavel, não é? Por isso que eu falo assim, ó, clamar é de Deus. Reclamar é do diabo. Quem reclama fica adorando coisas do demônio. Uma experiência que foi feita ano passado, foi incrível para nós, foi que nós encontramos crianças, nós paramos, né? E tinha 4 crianças brincando e estavam assim, bem maltrapilho, e daí nós pedimos se alguém deles precisava de uma cesta básica e tal, que nós sentimos no coração de pedir. E os 3 apontaram para um dos 4 que estava ali. Falou, ele precisa. E daí os outros 3 falaram, nós não. E daí ele foi
até a casa, pegou, e só que daí, a hora que ele levou a cesta, ele falou assim, o meu amigo também precisa, só que ele não mora aqui, ele mora na outra quadra. E eles estavam com um cachorro, então não podia entrar dentro do carro com o cachorro muito grande, estava com as cestas e tal, então 2 entrou com nós dentro do carro, e 2 foram correndo com o cachorro na casa daquele que era um catador de papelão e tal, que precisava. Quando chegou lá, esse menino não estava em casa. As outras 2 crianças, cara, eu acho que eles deviam ter de 9 a 11 anos, eles falaram assim, mas não se preocupe, nós vamos deixa na casa do amigo que mora aqui na frente, que quando eles voltarem, vocês entregam para ele, porque ele precisa. Sim. Então, eles não pensaram neles, foi incrível isso, porque eles também eram de famílias carentes, e dava para ver na cara que Sim. eram necessitados, né? Mas eles tinham o básico. Então, eles pensaram em 2 amigos deles que não tinham o básico, cara, não tinha para comer. E daí fazer nós levarmos lá. Então, assim, a gente se emocionou muito. Foi uma cena, assim, muito chocante, porque eles, com aquela idade, pensando em ser generoso, né? Agora eu trago aqui, ó, Mateus 19:14. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O que você está falando? De pureza. Pureza. O que elas fizeram foi só transmitir uma verdade. A gente não precisa, mas o nosso amigo lá precisa. E essa pureza, ó, você tá falando um negócio, porque esses dias eu entrei na Melos, e aí daqui a pouco veio um cara lá e pediu, você compra uma coca pra mim e tal, e eu comprei a coca. E eu vi que a garçonete fez uma cara assim, eu falei, comprei a coca pra ele e tal. E aí eu cheguei no caixa pra pagar, daí eu falei, pô, esse cara aí é golpe, né? Daí dele falou assim, ele compra 10 cocas no dia, que eu não sei como é que eles tomam todas essas cocas aí. E aí eu peguei e pensei assim, mas é pro meu coração isso. Não é pro coração dele. Porque eu preciso ser puro. Então a minha intenção é ajudar aquela pessoa. Não preciso ser bobo, lógico, né? Mas quando eu fiz aquilo, eu falei assim, mas eu fiz não por ele. Eu fiz porque é bom pra mim ser generoso. Eu preciso desapegar dessas coisas. E é uma coisa assim, porque senão a gente fica apegado, tem tantas pessoas que, eu não ajudo mais. Cara, você não está se ajudando. Não é ajudando, você não está mais se ajudando, cara. Você tem que se ajudar. O generoso prosperará. Quem dá alívio receberá. Aquele que reter as suas riquezas, haverá as riquezas diminuir. Isso está lá em Provérbios. E aí nós temos retendo, gente. Aí você retém. Aí as coisas vencem na tua casa. Aí você está tendo prejuízos, desperdícios, coisas que você não está vendo. E aí você reclama e não sabe por quê. Por quê? Porque você está retendo. Então, Natalizando, a gente está no 3º ano. E esse ano vai ser ainda mais grandioso, porque a gente começou fazendo em 6 pessoas, depois ano passado a gente fez em 18 que estavam na organização, e esse ano nós já estamos em 40 pessoas lá para mais. Então vai ser ainda mais grandioso. E a gente quer contar com a ajuda de todos vocês. Você vai receber uma mensagem, você vai receber alguém pedindo para você, faz uma doação. Manda o Pix, porque o Pix vai ser integral, gente. Deixa a gente faz prestação de conta. Deixa eu falar mais uma aqui, ó. Cara, Mateus é demais. Gente, leiam Mateus. Ainda mais quando você assiste The Chosen, né? Você se apaixona um pouco mais por Mateus pela trajetória dele, que ele largou tudo que ele tinha. Que o Mateus era um cara muito rico. Ele largou tudo para seguir a Jesus Cristo. E Mateus 6:19-21 diz assim, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala isso daqui. É muito lindo. Agora a 3ª temporada do The Chosen vem com Jesus dando o Sermão da Montanha. Gente, é lindo de ver. E deixa eu contar um testemunho de um membro de dentro do Clube da Prosperidade. Tava em oração, um casal sentiu no coração que aconteceu isso em Foz do Iguaçu, hoje ele está aqui em Cascavel, sentiu que era para doar o carro para uma pessoa da igreja. E estava em oração e essa pessoa sentiu que era para ela. Aí ele foi lá conversar com o casal. E na conversa, até o pastor teve a revelação, falou, é o fulano aqui que vai receber o carro. O casal pegou e entregou a chave do carro. Mas o carro não era do casal? Mas se nós somos chofer de Deus, o carro era de Deus. Aí entregou a chave do carro pro nosso amigo, fizeram a transferência, ele ganhou um carro. Aí a igreja perguntou para ele, qual que é a sensação de ganhar o carro?
Ele falou assim, ó, a sensação é boa, mas é melhor ainda quando você doa, porque eu já doei 3 carros na minha vida. Cara, aquilo ali mexeu muito comigo, porque assim, ó, você tá pagando a penúltima parcela do teu carro. Você fala, nossa, tá acabando, graças a Deus, né? Deus falou, não pedi pra você financiar. Graças a Deus. Ó, as minhas coisas são ricas, Agora você dá. poderia ter pago à vista, né? E daí Deus fala assim, ó, viu, dou o teu carro. Teu coração tá nisso ou não tá? Porque se não tá, você vai pegar a chave e falar, pai, é pro João, tá aqui, João. Deus pediu pra te entregar. Porque você é obediente ao Pai. Por que quando Jesus, ele curava em multidões, 20 pessoas às vezes ao mesmo tempo, as pessoas davam, cara, não acreditavam. Como que você faz isso? O que Jesus Cristo respondia? Ele dava risada e falava assim, ó, vocês não conhecem o Pai. Tem uma... deixa eu aproveitar e fazer essa... Daqui a pouco eu quero retomar esse assunto aí, a gente quer aprofundar nisso aí, porque dá uma discussão boa. Mas o Ian tá aqui hoje, e ó, a gente estava escalado, alguns já estavam avisados há um tempo, mas o Ian foi... A gente tá gravando... Alguns minutos atrás. Meia hora antes. 48 começar o negócio, Ian, bora, vamos junto, né? Acréscimo. E o Ian é um dos caras que mais me inspiram, porque ele tem uma coisa que você faz muitas doações. Doações de tempo, doações de dinheiro, doações de alimento e tal. E eu queria entender isso. O que te leva você a ser generoso? João, isso vem dentro de mim, sabe? Em 2020 foi onde eu resolvi realmente começar, né? Com essas doações aí. Em dezembro de 2020, eu e meu pai conversamos, a gente falou que todo mês, todo carro que a gente vender, a gente ia doar uma cesta básica. Naquele mês eu acho que deu 80, 90 cestas básicas, sabe? Foi bastante coisa. E a partir daquele momento que começou a fazer sentido realmente para mim as coisas. É porque tem muita gente que tá precisando de palavras, tá precisando de apoio, tá precisando de alimento, tá precisando de... Se sentir amado. Se sentir amado. Várias pessoas estão sozinhas, não tem direcionamento. E, pô, a gente tem tempo para ajudar. A gente consegue tirar Ô Ian, você percebe que quando você começa a conversar com essas pessoas, elas choram na tua frente e elas se abrem porque as pessoas não estão tendo mais tempo para escutar. Exatamente. E quando uma pessoa... Cara, é muito interessante que você só escuta, você não fala nada. Aí a pessoa te agradece e ainda fala, nossa, foi muito boa a nossa conversa, né? E você não falou nada. Não falou nada, você né? só escutou. E aquilo ali traz uma energia assim dentro de você que fala, pô, eu preciso fazer mais, né? Eu preciso continuar contribuindo. Toda segunda, sexta-feira do mês, eu e minha mulher, a gente faz um café lá na UAPECAM. Né? A gente faz um café com leite lá, dá 40 litros mais ou menos de café com leite e serve 120 pães. Cara, uma coisa tão pouca, 40 minutos do meu dia, às vezes eu posso pegar, cada um eu ajudo ali com 20, 30 reais, tiro 40 minutinhos e vou fazer um gesto que vai fazer tanto sentido para as pessoas, sabe? E eu acho que o bem faz você querer mais o bem. Essa é a resposta que eu chego, sabe? Toda vez que eu faço bem, eu quero poder fazer mais. Né? Amém. Sem propaganda, sem nada, realmente para eu fazer o bem. E aí eu queria retomar aquele assunto ali, Lucas, porque eu imagino assim, ó, Deus falou pra você, viu, doa o carro. E aí você precisa olhar pra sua esposa e falar, e aí, amor, vamos dar o carro ou não vamos? E ela diz, nem a pau. Porque você fala assim, afasta-se de mim, Satanás! Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou trazer a palavra aqui, o nosso produtor, ele falou pra nós, coloca essa aqui que é pra vocês conversarem sobre isso, ó. Lucas 12, Jesus, né? Vim lançar fogo na terra e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, né? Jesus fala assim, eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer talvez a guerra, a espada, né? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E aí? O que vocês têm a dizer sobre isso? Deus é só... Quer dizer que Deus é só paz? Não, isso é um assunto muito legal da gente conversar aqui, porque o pessoal fala... o pessoal acha que Deus só é amor. Porém, Deus também ele é severo.
Porque as leis dele, ele fala sobre ser justo. Porque tem o Deus Senhor e tem o Deus da salvação. Tem o Deus que todo mundo quer o Deus Salvador, mas Exatamente. o Deus Senhor é diferente. Exatamente. Ah, mas Deus perdoa, tá? Mas isso tem uma consequência. Quando você se arrepende de todo o teu coração, igual a prostituta, quando estava para ser apedrejada, Jesus Cristo foi lá, ó, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. O que ele falou para ela? Levante, vás e não peques mais. Eu estou te libertando disso, mas não caia no pecado novamente, porque isso vai ter consequência. Então, o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele deixou os 10 mandamentos para Moisés. Através de Jesus Cristo, o véu é rasgado entre o céu e a terra, onde a gente entra em comunhão diretamente com Deus após isso, porque antes só acontecia na Arca da Aliança uma vez no ano, e era um sacerdote só que conseguia ter acesso a isso. Então, depois da vinda de Jesus Cristo, rasga-se esse véu, porém, fica os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O restante das coisas agrega tudo nesses 2 mandamentos. Mas em nenhum momento que ele fala assim, ó, se tu pecar, não tem problema que eu passe a mão em você. Não, ele fala da justiça. Vai ter troco isso. O próprio pecado se alimenta do pecado, que eu falo que é o falso bom. Igual dirigir bêbado, né? Alcoolizado, decai na blitz, perde. O que foi bom nisso? Ou capota o carro e morre. O que foi bom nisso? Ou, eu já vi muitos casos do filho atravessar a preferencial de moto feito maluco, aí bate a moto, morre, daí depois tá a mãe, ai Deus, por que você fez isso com meu filho? Não, ele fez isso com ele mesmo. Isso se chama autorresponsabilidade. O livre-arbítrio é isso. Você tem a escolha do sim e do não. Só depende de você. E Deus, ele também tem o seu chicote. Mas ele fala que o chicote estrala a partir do momento que você começa a aceitar o pecado como verdade na tua vida. Ah, a bebida manda em mim. Filho, vai estralar na tua vida. É porque essa verdade, ela vem para te afastar das coisas da carne. Então, e às vezes as pessoas da tua família, elas ainda não estão nisso ainda, junto com você. Não estão na mesma caminhada. E aí, então, vai gerar. E aí a gente precisa ter sabedoria. Perfeito. Porque o que mais é... Por que as pessoas entram na rotatória? Porque daí elas falam assim, não, mas Deus é problema. Ah, não, mas aqui, não, para mim evitar problema, então eu vou aceitar um monte de coisa que a gente não deveria aceitar. E Deus pede para nós, não aceita. Seja firme, seja justo, seja reto. E não existe, é só um pecadinho, não existe isso. Ah, mas é só um pecadinho. Filho, pecado é pecado, acabou. Voltando do nosso intervalo aqui, então, quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho amigos, assim, que vão muito para a esfera de inteligência emocional, tem outros que estão levando o corpo, desenvolvendo o corpo, e tem outros que focam só no espiritual. E aí vem Paulo e diz para nós que nós somos corpo, alma, espírito, na palavra. Vai lá, Lucas, ajuda nós a entender tudo isso. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, né, se eu não me engano tá em 5:23, que Deus fala sobre a nossa divisão, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, o nosso corpo é a carne, a nossa alma é as nossas vontades, os nossos desejos, que está interligado ao nosso espírito. Então, eu, Lucas Dota, sou espírito, porque quando eu morrer, o meu corpo vai ficar, certo? Então, os desejos da carne não faz mais sentido, certo? Então, aí já começa a clarear. Então, o que acontece? A minha conexão com o Pai é espiritual. Se o João parar de morder amendoim no microfone, fica melhor. Não cai, cara, não pega, pode comer. Brincadeira. Então, vamos lá, dando sequência. Quando a gente busca uma conexão espiritual com o Pai, eu faço uma analogia bem simples para as pessoas entenderem. Imagina a caixa d'água que está em cima da casa e você é a torneira. Quando você abre a torneira, o que acontece? Tem a liberação de água. Perfeito? Então, a caixa d'água eu retrato como Deus e a torneira como nós. Quando você fecha a torneira, você está retendo a água. Então, você retém o que vem de Deus. Quando você abre a torneira, ele está falando de prosperidade, de fluxo. Que as águas do rio nunca voltam no mesmo lugar. Elas sempre vão para frente. Então, o que Deus quer que a gente seja? Uma torneira aberta.
Porque quem manda a água é ele. Ele tá lá em cima, cheio de bênçãos para nos dar. Mas a gente quer reter os frutos, a gente quer ficar com a torneira fechada. Aí, filho, não vai funcionar. Aí estraga. Exatamente. Aí muitos buscam. Teve um caso que passou, se eu não me engano, ontem no Fantástico, não lembro, tava notícias aí no Brasil, de uma mulher que foi fazer uma lipoaspiração no joelho e acabou tendo um problema na cirurgia e faleceu. Uma pessoa muito nova, não vou saber dizer se era 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos, mas em busca do corpo perfeito. Gente, nós temos que buscar se ausentar desse corpo, né? Também ficar barrigudinho. Não é isso, que aqui eu falo assim, ó, a analogia é muito simples. Quando você entra dentro do teu carro, você é o espírito do carro. Se você pular quebra-mola, se você bater em meio fio, você está agredindo o carro, certo? Certo. E isso é o nosso espírito com o nosso corpo. Se você ficar ingerindo bebida alcoólica em excesso, cigarro e tudo mais, você está agredindo o corpo, mas o corpo não tem culpa. E o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Perfeito. Então, também nós devemos zelar pelo corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus fala sobre ser igreja, nós somos a igreja por ser templo do Espírito Santo. Onde nós vamos comungar com nossos irmãos, lá é um templo de oração. Mas Jesus Cristo, ele fala da igreja dele sendo nós, como pessoas. Se aqui dentro é o templo do Espírito Santo, cara, nós temos que cuidar muito bem disso. Aí entra a questão da pornografia, entra a questão da masturbação, que você está agredindo o templo. E isso não vem de Deus. Porque quando você busca conexão espiritual, você trata o teu corpo com o maior amor do mundo que você tem para tratar ele. Porém, muitas vezes os deslizes acontecem, porque não está em comunhão com Deus, está em comunhão com a carne. E a carne, ela é falha, porque o nosso pecado original está na nossa carne. Por isso que a gente passa pela morte. É isso aí, João. Fala um pouco mais aí também sobre isso. Eu queria entender com vocês agora, assim, o que é ser filho de Deus? Na visão de cada um de vocês, assim, Ian, o que é para você ser filho de Deus? Qual que é a diferença de você ser órfão para ser um filho de Deus? Bah, responde essa para nós. Que pergunta, hein? Eu honrar ele, né? Honrar ele da forma de poder contribuir com o próximo. Acredito que a melhor forma de eu ser o filho de Deus é eu poder contribuir com o próximo. Eu vejo dessa forma. Flávio, você, o que é ser filho de Deus? Olha, um filho tem vários estágios do filho, né? Acho que quando a gente é filho e se dá conta que tem um pai, porque às vezes você é filho, quando é criança a gente nem se dá conta, às vezes, né? Da importância do pai. Você tá ali, mas não tem essa, como é que se diz, esse estalo aí, essa realidade, não caiu a ficha ainda que você tem um pai. Mas tem um estágio da vida que você se dá conta que tem esse pai. E você sabe que você pode contar com ele para tudo. Tem um estágio da vida que você olha pro pai com admiração e você sabe que o que você pedir pro teu pai vai dar o melhor dele para você. Eu acho que ser filho de Deus é ter essa confiança de que tudo que você precisa, o pai tem para te oferecer, né? E o pai vai saber também dosar se é uma coisa que você realmente precisa, se é uma coisa que realmente você merece, se é uma coisa que vai te fazer bem, se não vai te fazer bem. Então, às vezes, tudo que a gente pede, às vezes a gente não recebe, porque às vezes nós não vamos saber o que fazer com aquilo, né? Que nem o Lucas falou primeiro. Então, Deus não vai dar tudo de mão beijada, né? Assim como um pai não vai ser louco de dar um carro na mão de um filho de 12 anos, né? Ele vai esperar atingir a maioridade. Então, eu acho que ser filho de Deus tem os estágios, e esses estágios vêm pela nossa fé, pela nossa maturidade, pelo nosso crescimento espiritual. Conforme nós vamos crescendo na fé, nós vamos nos dando conta qual estágio nós estamos desse pai que é Deus, né? Uhum. Quanto maior a maturidade, mais confiança. Eu acho que a gente pode fazer escolhas. Tem gente que... eu gosto do Pablo Marçal, que ele fala assim, tudo bem se você nasceu do 5º dia, eu nasci do 6º. Se você veio do macaco, eu vim da imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos todos filhos de Deus. E como age um filho? Né? Eu fico olhando, eu tenho meus filhos, né? Às vezes eu falo, mas ele me pede uma coisa, daí eu vou dar aquilo que ele quer, só que tem um processo, tem uma etapa, né? Às vezes a comida, às vezes o chocolate, às vezes aquilo que... E aí, não, mas eu quero fazer assim, mas eu quero assado, eu quero comer, eu quero passar por cima da mesa, eu quero fazer coisas que nós fazemos. Eu acho que Deus está olhando para nós e está falando assim, meu Deus do céu, mas você me pediu, eu estou te entregando, mas
para fazer bem feito isso, você precisa dar volta na mesa, sentar, comer e tal. Você precisa ter um processo. E a criança já quer o pirulito junto com a carne, já quer... E não faz sentido, né, digamos assim. Sim. Então, eu acho que ser filho é a gente entender que o nosso pai, ele quer sempre o nosso bem. Perfeito. Ele quer o nosso bem. E aí a gente age como um filho bom ou um filho ruim? Porque um filho bom, vamos pensar, você deu um presente para o seu filho recebeu isso, cuidou daquilo, te agradeceu, te abraçou, viu que isso foi seu. Obrigado, né? Obrigado, papai, né? Te deu um beijo, fez alguma coisa. Ou aquele filho que recebeu, reclamou, estragou, brigou, não emprestou para os outros, ficou brigando por aquilo. Você vai dar mais para ele? Sabe, eu acho que Deus, ele tem uma matemática, as coisas são muito lógicas. E aí o ser humano fica fugindo da lógica. Fica querendo criar regras. Quando ele olha assim para, viu, é 2 mais 2. Como é que um pai trata seu filho? Pega aquele seu filho que está mais perto de você. Aquele filho que está mais... talvez aquele que mais recebe, aquele que está mais pedindo. Aí entra também a obediência, né, João? Sim. Aí entra a obediência. Aconteceu um fato comigo quinta-feira, foi uma reflexão que eu cheguei até a gravar um vídeo, porque eu fui visitar um cliente em quinta-feira, próximo ao meio-dia, e tava caindo um toró d'água aqui em Cascavel, né? Tava chovendo muito. Sim. E quase não chove, né? Quase não chove. E era lá perto do Trevo Cataratas. Só que eu não sabia onde era a empresa dele, eu sabia que era naquela região. Então eu coloquei no GPS. O GPS me deu 3 opções. Ou seja, quando nós pedimos para Deus uma direção, Deus vai dar a direção, né? Vai mostrar os caminhos. Só que nenhuma das direções que o GPS me deu era aquela que eu estava acostumado a fazer. E eu quis ir por aquela que eu estava acostumado a fazer. Eu falei, cara, mas eu conheço aqui, eu vou pegar Recife e vou cortar Cascavel, eu tô lá no fundo, né, entro no São Cristóvão. E ele não mandava ir pela Recife, mandava ir pela Avenida Brasil, mandava ir pela Rio Grande do Sul, mandava ir pela BR, não, eu vou pela Recife. Cara, eu botei a cara e fui, né, em bar de chuva. Chegou lá, toda vez que tinha opções, ele mandava eu pegar as laterais, e eu não, eu vou por aqui. Cheguei lá na frente, estava interditado, estão arrumando a Recife, né, estava cheio de cone. Deu um engarrafamento enorme, porque era hora da chuva, a hora que os alunos estavam saindo do Colégio Marista. Eu tive que passar por meio de todos aqueles carros que estavam pegando aluno. Atrasei, me compliquei, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não fui obediente. Eu pedi a direção, pedi pro GPS, ele me deu os caminhos, me dava até o tempo e eu não confiei. Quantas vezes nós pedimos as coisas para Deus e depois não confiamos e achamos que nós sabemos mais, que nós queremos seguir o nosso caminho, o nosso ainda trajeto. fala assim, Deus, por que você fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Exatamente. E Deus fala, por que você não me obedece? Cacete de agulha. Viu? Mas E essa é a verdade. Porque assim, ó, eu vejo muito hoje as pessoas falando assim, não, mas Deus é bom, Deus é leve, Deus é gostoso, Deus é maravilhoso, Deus ele vai te abraçar. Ele vai abraçar todos nós, mas pra gente andar com ele, ele vai te pedir coisas. Ele pede pra você, viu? Obedece. Sai da rotatória. Frutos da carne, né? frutos do espírito. Frutos da carne, frutos do espírito. Olha para os frutos do espírito. Se em alguma área da tua vida hoje está tendo muito conflito, muita intriga, muita confusão, quer dizer que você está errando em coisas. Eu falo assim, ó, o filho, ele tem vergonha de chegar na casa do pai, abrir a geladeira e pegar uma água, pegar um suco, alguma coisa? Porque ele tem intimidade, certo? Por que você é tão distante de Deus? Por que você tem vergonha de abrir a geladeira? Porque não tem intimidade. O único, eu falo isso, eu acho muito interessante, o único apóstolo que deitou no colo de Jesus Cristo foi João. Por quê? Porque tinha intimidade. Porque foi o que mais buscou Jesus Cristo e o que mais teve intimidade. Então, o único livro da vida que traz essa intimidade de Jesus Cristo é o livro de João. O restante dos livros, Mateus, Marcos, Tiago, eles falam do que Jesus fez. Mas o João, ele traz uma intimidade com Jesus Cristo. Mas os 12 não tinham o mesmo acesso. Mas o João escolheu buscar mais a Jesus Cristo. Mas os 12 teve a mesma oportunidade. Aí, às vezes, o irmão ingrato olha para o outro irmão que está prosperando a vida e fala, pai, por que ele tem tanto e eu não tenho nada? Mas é porque aquele filho está buscando mais. O filho que mais busca é o que mais recebe. E isso acontece na nossa vida normalmente.
Se eu vou mais na casa do meu pai, o meu irmão tá morando em São Paulo, eu não vou ter mais acesso ao meu pai hoje? Porque eu tô buscando mais. Isso é a gente com Deus também. Quanto mais a gente buscar a Deus, mais acesso nós vamos ter a Deus e mais intimidade nós vamos ter com Deus. Consequentemente, mais resultados nós vamos ter também. Sim, senhor. O resultado ele envolve em tudo, né? Com certeza. Tudo. Nosso produtor aqui tá mandando uma pergunta aqui. Timidez é de Deus? Ó, quem vai saber responder uma resposta bem boa pra isso aí agora aqui, ó. Pontina! Aquela lá, vai, aquela lá. Hein? Isso. Não, eu falo assim, ó, que a timidez, a vergonha, né? Ah, eu tenho vergonha. Nós temos que entender. Ó, pessoal, é o seguinte. Você que tá aí do outro lado, que tá assistindo, para de ser bundão. E tudo que a gente falou aqui, eu duvido de tudo que esses caras estão falando e eu vou estudar pra ver se é verdade. Não, eu vou fazer o contrário. Fala, não, eu vou fazer Pra e vou ver- provar que não funciona. Isso, É, vai isso aí. fazer, Vou provar que não funciona. Tudo que as pessoas trazem de conhecimento pra mim, eu quero entender mais. Porque assim, ó, se você falar, ó, se você fazer 2 mais 2 é igual a 4 e você dançar, chove. Ah, cara, eu quero entender o porquê disso. Pra mim não faz sentido, mas eu quero entender. Por que que vergonha não é de Deus? Nós temos que entender de onde começou isso. Qual que é o princípio da coisa? Então vamos lá. Quando Deus fez o mundo, Deus criou Adão e Eva e deixou para eles desfrutar do melhor deste mundo, certo? Exatamente. Só falou, não coma do fruto prometido. Infelizmente, comeram do fruto o fruto proibido. Desculpa, correção, corta do fruto proibido. Comeram e eles andavam nus. E todo final de tarde, Deus descia na terra para conversar com Adão e Eva. E naquele dia que eles comeram do fruto proibido, eles se esconderam da presença de Deus. Por quê? Sentiram vergonha. Sentiram vergonha porque estavam nus. Então a vergonha veio através do diabo. Então toda vez que você tem que falar alguma coisa em público, ou que você tem que falar alguma coisa pra alguém, você fala, mas eu tenho vergonha. Já bota na tua cabeça que vergonha é do diabo. A timidez, eu sou tímido. Cara, em qual momento Jesus agiu no mundo como timidez? Qual momento do mundo Jesus Cristo teve E vergonha? olha só, tem pessoas que têm muito conhecimento da palavra, ou têm comportamentos que podem inspirar muitas pessoas e tem mais medo das pessoas do que de Deus. Deus está pedindo, viu, age, vai lá e fala para aquela pessoa. Seja exemplo na vida dessas pessoas. Aí, não, mas eu sou tímido. Então, de uma certa forma, você está declarando que você tem mais medo das pessoas do que de Deus. Perfeito, porque busca aprovação. Porque o teu temor é das pessoas e não de Deus. E isso é problema com autoimagem. Gente, vocês já são aprovados por Deus, cara. Aceita isso na tua vida. Vocês já são aprovados por Deus. Ninguém mais nessa terra tem que te aprovar. Olha só, pra gente ver o quanto é delicado isso aqui, pra gente discutir. Olha, o que você entende disso, Ian? Olha só, Apocalipse, né? Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas. Olha só, deixa eu botar, olha o que aqui no Apocalipse tá junto. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, então você que é tímido, você que não acredita, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, aos feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, de uma certa forma não, aqui está dizendo que os tímidos, o que faz? Os tímidos estão junto com fornicadores, mentirosos, idólatras, feiticeiros, abomináveis. Isso aí. Olha que time legal que você está participando. Então, o que a gente faz quando vinha a timidez? Como é que supera a timidez, Ian? Ou no gato. Enfrentamento. Não tem outro jeito. Bora, é o diabo cutucando tua vida. Enfrentar quem tiver que enfrentar. Se tem algum amigo ali que tá fazendo uma coisa que não é legal, tem que enfrentar. Se você quer tomar uma atitude diferente pra tua vida e várias pessoas vêm contra você, é enfrentar. Não adianta. Ficar se escondendo vai te fazer mal, vai te fazer cair. A não pergunta vai. que eu faço, você presta conta para as pessoas ou para Deus? Na hora do livro da vida, fi, é o Deus que vai estar lá. Não sabe- é o João. Ah, eu que tenho sabe vergonha qual de que é falar o na frente do problema? João. Acho que entra Problema- o ego, né, que a gente Sim. tava falando antes, né? Claro. Qual que é o problema do morno? Que ele não é quente nem frio, ele não sabe para que lado vai. O pior é que ele acha que ele não é frio E acha que ele não e é acha quente. que é quente. É. O problema do morno é esse. É E que nós ele se vamos- compara com os frios e se acha Porque que... ele acha que não, timidez, ó, não, mas eu não...
Mas ela não vê que isso é ser frio, Mas sabe? Deus não tá na balada? tão... Deus não tá lá? Ei, mas ó, aí entra uma É um questão assunto também. polêmico isso aí, né, nos dias de hoje. Entra uma questão Não. também. Polêmico pra quem é bunda mole, bunda frouxa. exatamente. Essa questão de timidez. Aí tem alguém falando assim, não é porque você já estão com os 30 pra frente, casado. Vocês Ah, estão dizendo para isso. com isso, não. Você encontra mulheres pra casar dentro da igreja. É ou não é? Também. Também. Cara, me desculpa, uma mulher que tá aceitando as coisas do mundo, eu, se fosse solteiro, não procuraria uma mulher nesse ambiente. O casal tem que ir pra igreja, né? Mesmo que às vezes antes não vá, a partir do momento que eles se uniram, eles têm que ir pra igreja, né? Comungo do mesmo propósito. Porque Exatamente. tem uma coisa na união, que com a união, a gente vira uma só carne. É muito profundo isso, tal do casamento. E a aliança é com uma só, não tem esse Né? negócio. Ah, É eu era muito casada com profundo. fulano, aí eu separei, foi um casamento com vontade, tá? Aí eu separei, Alguma bom. aí eu separei, aí eu casei com outro e agora eu sou muito feliz. Tá, filho, mas a aliança é com a primeira. A bênção foi com a primeira esposa. Ah, mas ela não me amava, não sei o que. Tá, desculpa. Aí é problema do casal, entre homem e mulher. O homem bota a culpa na mulher e a mulher bota a culpa no homem. Mas quem que é o culpado? Os dois, porque é uma só carne. O que um sofre, o outro sofre também. Mas a gente quer apontar o dedo, a gente tá preparado para apontar o dedo. Mas a gente não tá preparado para falar, sim, eu errei. Me perdoa. Eu errei. Eu fui falho. Eu não tive o conhecimento para ter a constituição de uma família. Porque as pessoas vão prematuramente com conhecimentos do mundo e acabam se ferrando. E é verdade, gente. Flávio, Não adianta o que correr você pensa disso. disso, Flávio? Traz a Fala tua um pouco aí percepção. pra nós, Flávio. Você quer dizer da minha realidade, né? Não, dá A vida, gente dá ri vida, de dá nervoso. Não, mas é que assim, ó, é que nem eu posso falar de mim, né? Ouvindo o que o Lucas está falando aqui, a minha esposa, por exemplo, ela vem de um casamento. Ela foi casada, tem 3 filhos do primeiro casamento. Só que ela foi obrigada a casar. Com 17 anos de idade, ela não teve escolha. Eu converso hoje com a tia dela, com a madrinha dela, que falaram que nunca viram uma noiva tão triste no dia do casamento. Então, quando ela teve a oportunidade e a coragem de largar, né? Porque ela não tinha coragem, ela queria muito, que ela viveu uma vida infeliz, com muita depressão. Teve os momentos bons também, mas ela não amava, não sentia que era amor, né? Porque foi uma obrigação. Então, quando isso aí se rompeu, né? Que a gente acabou ficando junto, hoje a gente está tentando acertar a nossa vida também. Nós somos casados no civil, mas perante a igreja, o casamento delas, nós estamos entrando com o processo, provavelmente vai ser anulado, porque para o casamento acontecer tem que ser as duas partes querer, né? E não houve isso. Então, assim, nós estamos passando por um processo de conserto. Isso que foi falado, que o Clube da Prosperidade, ele desperta na gente também esse senso que é certo, o que é errado, e faz a gente querer andar, quanto mais certo, melhor, né? Então, o que acontece? Nós estamos fazendo isso. Eu vou entrar com um processo de novo para a liberação, né, do sacerdócio, que eu não fui dispensado ainda, né, no Vaticano. Eu tenho que escrever uma carta para o Papa novamente, para ter a dispensa, para ela também ter a nulidade, para a gente poder se unir perante a igreja, vamos dizer, né? É por livre e espontânea vontade? Não. Hoje, até o nosso produtor aqui, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? A escuridão está na nossa vida. O que você faz com ela? Tem que O que preencher a gente de deve luz. fazer com ela, com a escuridão que há na nossa vida? Porque a todo momento vem uma pessoa, vem situações, vem oportunidades. O que você faz quando vem uma coisa escura? Que as pessoas lá na vida estão recebendo isso o tempo todo. Que a gente seja luz. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que no céu não vai ter dia nem noite. Porque a luz que emana de Deus já é o suficiente para todos nós. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Nós devemos... A escuridão só se dissipa se nós acendermos uma vela, se acender a luz, né? Sim. Então, não tem como eu viver na escuridão, tentar combater a escuridão sem luz. Então, é se alimentar de luz. Eu faço muito uma dinâmica, né? Aquela da água cristalina e pinga iodo, né? Que é o pecado, que é as coisas ruins, e depois a gente pinga a água sanitária, né? Que boa.
e ela volta a clarear novamente. Então, quando uso essa dinâmica nas palestras, nos cursos, é para simbolizar ali que não tem como você dissipar aquilo que é escuro, o pecado, não tem como tirar ele de você com uma cirurgia, por exemplo. Você fez um pecado, ninguém vai vir aqui abrir seu cérebro e tirar isso. Um bullying, um negócio que é feito, que nem foi falado da timidez, né? Às vezes a pessoa sofreu tanto bullying que não tem mais nem coragem de se pronunciar, né? Não tem como vir fazer uma cirurgia aqui e arrancar isso dele. A treva, a escuridão, mas tem como ir colocando luz, colocando coisas boas, que chega um ponto que aquela escuridão, que aquele pecado, que aquela coisa ruim se torna tão insignificante que não faz mais sentido, né? Tem que ir enfrentando esse problema, né? Enfrentando. Reconhecer, né, primeiramente, né, o erro e enfrentando. E aí eu queria trazer para vocês eu acho que todos nós tivemos coisas assim, né? Que a gente foi magoado, tanto nos negócios às vezes acontece, das pessoas que passaram pela nossa vida e geraram mágoas, problemas e tal. Depois que a gente teve essa conversão, como é que é para vocês colocar o perdão na vida de vocês? Porque tem uma coisa aqui que pelo que eu ouvi o Thiago Brunet falando sobre isso, que a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões é que Jesus Cristo trouxe o perdão. Perdoai 70 vezes 7. Trouxe o perdão dos pecados, né? Deus veio trazer isso para nós, Jesus Cristo, né? Vai lá, o que vocês fazem quando o bicho pega? Que tem a mágoa, que tem a tristeza. Não, o bicho não ou pega, que dica não. que vocês dariam para as pessoas que estão sofrendo disso? A gente tem que estar numa constante busca, né, para a gente sempre estar se alimentando da palavra de Deus. E o perdão, olha que interessante, pelo que eu estava estudando e lendo, o câncer é falta de perdão. Como que o câncer é falta de perdão? Você cria algo dentro de você e isso trabalha no subconsciente. O subconsciente trabalha 24 horas por dia. As células cancerígenas se desenvolvem, como o subconsciente é 24 horas por dia trabalhando, ela se desenvolve muito rápido, porque não existiu o perdão. O perdão é para quem perdoa, não para quem está sendo perdoado. Eu libero o perdão, mas é para mim mesmo. O Ian fez algo contra mim, eu te perdoo, mas é pra mim, não é pra você. O meu perdão não te faz melhor, o meu perdão me faz melhor. Mas pra isso eu tenho que entender, eu tenho que sentir o que é esse perdão. Até minha esposa fala, nossa, amor, você perdoa muito fácil porque você esquece. E eu esqueço mesmo. Porque não faz sentido eu ficar carregando coisas ruins. Eu tenho que entender, por exemplo, se o Flávio fazer algo contra mim, eu preciso saber e entender que ele também tem seus bloqueios de vida, ele também foi vítima de alguma coisa, ele também sofreu alguma coisa, talvez foi momento. Às vezes ele está passando por algum momento da vida dele, financeiramente, algo do gênero, que deixa ele muito irritado, e às vezes ele acaba descontando a pessoa errada. Mas não é eu, Lucas Dota, que é para receber essa energia, às vezes é para ele falar para outra pessoa, acaba descarregando em mim. Aí eu guardo isso para mim. E isso gera um problema muito grande. Né? Exatamente. E isso desenvolve um problema dentro de mim. Mas a partir do momento que eu reconheço isso, falo, Flavião, eu te perdoo, cara, fica em paz, tá tudo certo. Eu libero o perdão e eu tô me ausentando dessa carga ruim. Eu tô me ausentando dessas palavras, porque a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra, né? O que a gente proclama tem muito poder. Porque quando Deus estava fazendo o mundo, em nenhum momento ele colocou a mão. Ele falou, faça-se a luz, faça-se as águas. E ele só foi proclamando e as coisas foram acontecendo. Então, a nossa palavra tem muito poder. Sabe o que aconteceu comigo? Assim, eu fui percebendo que eu fui pedindo para Deus, me ajuda eu a tirar as coisas que de ruim estão na minha vida, né? E cada vez mais eu fui percebendo que eu era magoado. Magoado com pessoas ou com situações ou comigo mesmo de coisas que eu havia feito ou que pessoas fizeram comigo. E que o fato de eu não... Sabe aquelas coisas que a gente não fala? Não, prefiro não falar disso. Não quero falar disso, não quero... A gente bota panos quentes. Quer dizer que se eu preciso fazer isso, quer dizer que não tá curado, eu sou magoado. E aí eu fui percebendo e hoje eu fico muito atento, porque coisas às vezes simples que alguém falou, que... Sabe aquela coisa que você falou assim, ai? E às vezes se você não carregar isso, e eu me considero uma pessoa que acaba se magoando fácil se eu deixar. Se eu não cuidar, daqui a pouco eu tô lembrando de coisas que alguém disse, que alguém falou. Lá de trás, né? E aí o que acontece? E a gente fala, não, isso é normal, isso não é.
Isso é falta de perdão, isso é você pegar coisas que são dos outros pra você e aí você fica tomando esse veneninho todo dia, né? E aí eu queria falar pra o que você faz? Que dica que você daria pras pessoas? João, eu sou uma pessoa que eu sofro bastante também disso, sabe? Muitas mágoas que aconteceram aí, que foram faladas, que foram feitas, eu carrego. Mas eu comecei a orar. Nas minhas orações, eu comecei a pedir realmente que eu conseguisse perdoar. E constantemente isso. Porque Sim. quantas vezes falei ali que perdoei, mas daqui 20, 30 dias eu lembro daquilo e aquilo lá me Faz mal. faz mal de novo. Eu vou lá de novo. Senhor, por favor, Sim. libere isso que está dentro de mim. E não é uma questão assim que vai também resolver de uma hora para outra. É que você vai trabalhando com isso, né? Sim. Mas isso aí vem me ajudando bastante. E é tão importante, na minha visão, né, a maneira como eu fiz foi algumas pessoas que me magoaram fortemente, eu dizer pra elas. Eu ir lá e falar assim, Eu tenho que tomar essa coragem, eu João. quero te pedir perdão porque eu já falei mal de você, eu te julguei, eu te critiquei, eu me afastei, eu fui indiferente a você. Quando eu fiz isso, foi assim, libertador pra mim. A outra pessoa só dizia assim, não, que isso e tal, tá tudo certo, né? Não, pra ela talvez nem fez tanta diferença. Agora, pra mim, é libertador. Porque só quem carrega a mágoa sente o peso dela. A outra pessoa, talvez aquilo pra ela foi assim, foi extravasar raiva. Tem gente que briga por qualquer coisa. Pra ela tá sendo natural. E pra você tá sendo uma coisa que te espeta, que pesa, que, sabe? E o que a gente estava falando aqui sobre a justiça de Deus, sobre ser justo. O que o João fez foi falar a verdade. Não foi verdade que você falou para a pessoa? Sim. Desculpa, eu falei isso, falei aquilo, tá tudo certo. Ele agiu com a verdade. Muitas vezes a gente quer ficar na mentira. Você não consegue... Fingir que tá tudo bem, né? e não tá tudo bem. Falou, Ian. Pô, cara, você... Não tá tudo bem, Não cara. tá tudo bem. Não tá tudo bem, eu quero estar mais feliz. Você pisou no meu tênis branco novo e eu não gostei. Qual que é o problema disso? Nenhum, o tênis é meu, eu posso gostar ou não gostar, mas eu falo pra quem tem que ouvir. O problema é que as pessoas falam pra quem não tem que ouvir. Aí a pessoa que não tem que ouvir, cara, fala, mas por que tá acontecendo? Aí ela pega aquilo pra ela e toma como verdade. A primeira pessoa, porque tem alguns de nós, por exemplo, eu sou um cara que ficou remoendo, sozinho. Fica pensando essas coisas, às vezes lá no carro, e fica lembrando. Quem é a pessoa que mais ouve isso? É você mesmo. E o mal fica aqui, cara, e vai te gerando, e daí você tá com energia, tua energia vai sendo consumida, vai sendo dragada, e daí onde você chega, você não traz luz, você traz trevas. Tudo que vem de Deus é libertador, tudo que vem do demônio aprisiona. Porque se os teus olhos estão nas trevas, quão escuridão será a sua luz? Não vai ter luz, é escuridão. E aí, Flávio, o que você faz? Como é que é perdão, Flávio? Cara, é a coisa Você que eu mais trabalha trabalho. com isso, né, Flávio? E aí, como é que é? Trabalho muito com isso. A gente trabalha ressignificar, né, João? Porque as pessoas que carregam mágoa, normalmente, elas carregam mágoa do passado, de coisas do passado, de bullying, de abusos, de coisas que sofreram do passado. É muito fácil perdoar se nós nos ofendermos aqui, sair ali fora e eu pedir perdão pro Ian e tal, porque nós estamos convivendo. Sim. Agora, tem pessoas que guardaram uma mágoa de um abuso, de um bullying, de um negócio, que na hora eles não ficaram sem reação. E depois nunca mais viram essa pessoa, mas carregaram essa pessoa pro resto da vida. Sim. Tem pessoas que estão há 30, 40, 50 anos carregando aquela pessoa, vai pra praia, leva a pessoa, vai para o trabalho, leva a pessoa, vai viajar, leva a pessoa, vai para um restaurante, leva a pessoa, ou seja, não consegue liberar o perdão e tá sempre remoendo aquilo, né? E tem estudos, aquilo que vocês falaram agora, né, do câncer, tem estudos muito fortes que diz que o câncer, por exemplo, ele é desenvolvido, vamos dizer, numa mulher, né, um câncer de mama, ele é desenvolvido exatamente 1 ano após uma grande perca ou uma grande traição. Ou seja, se perder alguma coisa, perder alguém, e não perdoar, ou uma traição e não perdoar, 1 ano depois disso, vai desenvolver um câncer. Tem estudos já muito fortes nessa linha e que chegar nesse prazo. Então, se a pessoa tem essa informação na mão, por que não busca uma ajuda, né? Que às vezes é tão difícil perdoar por si só. Mas tem ferramentas hoje que ajudam a perdoar. Você trabalha com isso, né, João? Sim. Você trabalha com isso, eu trabalho com isso. Que é ajudando pessoas a liberar perdão mesmo. E eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que tem. Quando eu fui padre, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ouvir confissão.
E não era só por ouvir as confissões. Se você me perguntar hoje a confissão, eu não lembro de nada. E às vezes até depois, né? Saía do confessionário, meia hora depois, se me pediu o que a pessoa falou, eu não sabia. Só que na hora, o Espírito Santo, ele dá uma direção, dá uma palavra para aquela pessoa que ela vai ouvir justamente aquilo que precisa. E o padre ali é um instrumento, né? Estou falando agora da Igreja Católica, né? Peço desculpa quem não é, mas assim, é um instrumento, porque quem perdoa é Deus. O padre é uma mera ferramenta ali na mão de Deus, que vai somente colocar umas palavras ali para liberar o perdão. E as pessoas, os abraços que vinham depois da confissão, eu acho que são os abraços mais sinceros do mundo, de gratidão, porque às vezes as pessoas carregavam um pecado, uma mágoa, alguma coisa, durante 40, 50 anos, que estava acabando com a vida dela, com a felicidade dela, e ela não sabia que era aquilo. Quando ela põe para fora, quando ela confessa o pecado, quando ela libera o perdão, a libertação é muito grande. É porque tem uma coisa que a falta de perdão faz, por exemplo, é a perca do amor próprio. Então, porque o que acontece? Tem a coisa assim, cara, eu não acredito que eu deixei ele fazer isso comigo. Eu não acredito que eu deixei ela fazer. Como eu fui bobo, como eu fui tolo. Um irmão que deixou o sócio, outro irmão que era sócio, deixou, um irmão fez os erros. Não, eu não podia ter deixado ele fazer aquilo. Então, muita gente não consegue se perdoar. Não consegue deixar isso embora. E aí a prosperidade financeira que tanto você está correndo atrás, ela não vem. Porque você ainda não deixou o outro lado ir embora. Aí você sempre está com medo, está desconfiado, está receoso. Aí o próximo relacionamento que você quer alguém que você ama, que você quer alguém que vai vir para te trazer amor, você não consegue confiar nessa pessoa porque você está ainda carregando aquele que te traiu nas costas. E olha só, João, o que Marcos diz no capítulo 11, versículo 25 e 26. Anotem aí, vocês de casa. Marcos 11, 25 e 26. Presta atenção aí. Presta atenção. Aumenta o... E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Tem uma oração que todo mundo faz todo dia que fala um negócio assim. Né? Pois é, né? A hipocrisia come solta, né? Toda vez ajoelha do lado da cama e faz assim, a... o pessoal fica chateado. Não, Vai ficar magoado. Tem que ser dita. A pessoa ajoelha e faz a oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. E no Pai Nosso também fala lá, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E perdoai os nossos pecados como a gente perdoa quem nos ofendeu ou quem nos tem ofendido, né? Então tá vendo como o Pai Nosso é muito profundo? Para aqueles que não sabem orar, Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, porque a gente pode ter uma conversa com Deus. Mas aquele que não sabe, faça a oração do Pai Nosso, mas faz de todo o teu coração. Você deixa Deus agir na tua vida conforme a vontade dele ou não? Então para de orar o Pai Nosso. Se você não perdoa, então para de orar o Pai Nosso. Porque isso se chama hipocrisia. E tem uma palavra que Jesus diz, né? Se você vier fazer uma doação, se você tá lá para fazer uma oferta... O que a mão direita faz, a esquerda não precisa mas saber. Mas ele diz, vai antes e se acerta com o teu irmão. Se você tem alguma intriga, se você tem alguma contenda com algum irmão, vai primeiro se acerta e depois vem fazer a oferta. Ele senão... nem fala se você tem, ele fala se o teu irmão tem algo contra ti, é você que tem que ir lá tomar a iniciativa. Então, olha só, então me ajuda. Aí, ó. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai, larga a tua oferta ali, vai lá se acertar com teu irmão primeiro e depois você volta. Sim. Porque muito de nós fica lá, é aquela hipocrisia, né? A gente, gente, sem querer, nós somos muito fariseus. O pecado assume muito nossa vida e a gente acha que tá tudo bem, mas tá errado, gente. Sim. É uma entrega muito grande a oração do Pai Nosso, é muito profundo isso. Caraca, que conversa maravilhosa, hein, pessoal? E aí, vocês de casa, tá gostando? Tá anotando os versículos, os capítulos, qual livro tá sendo falado? Tá fazendo sentido na tua vida? Se não tiver, porque você tem que ler mais a Bíblia. Lembra de clicar no sininho, compartilhar, deixar um like dar o like, fazer tudo que precisa para que isso vá para mais pessoas. Manda para a pessoa que você acha que tá precisando ouvir isso. Eu falo que não é nós, é através de nós. Nós estamos aqui só como ferramentas, né? Precisamos de mais pessoas para estar aqui conversando com a gente e para transmitir a palavra de Deus, transmitir conhecimento,
testemunhos de vida, a gente sabe que cada um tem seu testemunho e a gente precisa trazer isso, né? Porque muitas pessoas precisam ouvir também. Isso aí. E aí, gente, ó, então vamos para uma reta final. Que mensagem final você deixa para as pessoas de casa? Se você pudesse resumir, se você pudesse deixar uma mensagem para elas, qual seria? Vai pensando aí. Enquanto isso, eu quero agradecer de novo o nosso parceiro, que faz com que esse podcast do Clube da Prosperidade aconteça, que é a Rocket Maker, né? Então, se você quer talvez levar a sua empresa para um outro nível dentro do YouTube, conectar, gerar mais resultados através dessa rede social, vem conhecer a Rocket Maker ou criar o seu próprio canal também, o seu próprio podcast aqui. Ele tem todo esse estúdio para ajudar você. Primeiro, então, qual mensagem que você deixa para a galera que está em casa? Vou olhar para a câmera ali. Bora! Agora! Então, você que está em casa e assistiu até aqui, né? Primeiro, obrigado pela audiência. E segundo, queria convidar você a fazer parte. Talvez você não é daqui de Cascavel, mas procure um grupo. Procure estar próximo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Procure estar próximo de pessoas que acreditam em Deus, que têm Deus no coração, porque isso faz a diferença. Faz muita diferença você buscar algo sozinho ou você buscar algo com pessoas que acreditam nos mesmos propósitos, nas mesmas coisas que você. Que sejam coisas boas, é claro, né? Então, abra o teu coração aí, aceita Jesus Cristo entrar aí na tua vida e fazer a diferença também. Amém! Bora lá! Maravilhoso! Lucas, e aí? Então é isso aí, pessoal. Então, até para quem é de outra cidade e não tem um Clube da Prosperidade aí, entre em contato com a gente. Vamos abrir um Clube da Prosperidade aí na tua cidade. Nós ajudamos você. Até o Vini comenta, né, que nós vamos franquear o Clube da Prosperidade de uma forma, né, de bênçãos. E a minha palavra final não poderia ser nada mais e nada menos que Mateus, já que foi falado muito em Mateus hoje. Mateus 6,33, que diz bem assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, acho que aqui resume o nosso podcast de hoje, né? Gente, se entrega às coisas de Deus. Busca a justiça do Pai. Busca o Pai diariamente. Não esqueça um único dia de fazer a tua oração de manhã, de tarde, de noite. Orai sem cessar. Porque Deus Pai sabe do teu coração. Ele sabe do que você precisa. Então, se você está pedindo aí milhões, fique em paz, que Deus vai trazer no momento certo. Uau! E aí, seu Ian? Qual que é a sua mensagem para essa galera? Pare de enfrentar os problemas sozinho. Encontre pessoas junto com vocês nessa caminhada, na qual vão te ajudar, que estejam indo para um caminho bom, e coloque Deus em primeiro lugar. Igual eu falei antes, muitas vezes eu tentei tomar as rédeas da minha vida e eu só fui mal. Coloque Deus em primeiro lugar, ande com pessoas boas e venha participar com nós aí do grupo todas as quintas às 7 da manhã, que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar, assim como a minha vem melhorando sempre. Maravilha, maravilha. Ó, na nossa última reunião do Clube da Prosperidade, o Everton, nós tínhamos, né, conversado sobre muitas coisas durante a reunião, e ele falou uma coisa no final que Moisés, em uma conversa com Deus, né, Deus falando: ó, mas eu não vou com vocês, quem vai com vocês, eu vou mandar alguns anjos ir com vocês, e Moisés diz para Deus, né, mas não é a sua presença que nos faz diferente. Aquela mensagem que o Everton falou me tocou demais, porque não é a presença de Deus que faz com que a gente seja tão diferente. Você só vai entender o que a gente vive aqui se você se conectar com Deus. Que a gente possa estar cada vez mais na presença dele, que você olhe e acrescente Deus na sua vida, porque sem a presença dele não vai ter perfeição, não vai ter a agradável e a boa e perfeita. Agora, com ele é tudo mais simples. Você vai estar talvez comendo só um miojo e vai ser maravilhoso. Né? Já tem gente que tem a melhor carne e tá um vazio por dentro. Preencha-se de Deus, que a tua vida vai ser transformada. Amém. Amém. Valeu, gente. Então, até logo, até o 4º episódio. Um abraço. Falou.